Olá, povão, tudo bem? Mais um episódio do LunaCast. Hoje eu estou com a Cibele Causa. Ela é fisioterapeuta e analista do comportamento. Uma mistura muito difícil de ser encontrada. Vamos entender onde eles vivem, de que se alimentam, né? Que mistura é essa? Vai ser uma conversa bem legal. Muito obrigado, Cibele, por ter aceitado vir aqui dialogar comigo. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada a você, é um prazer imenso estar aqui. Que gostoso, né? Poder conversar pessoalmente com você. Sou super, assim, uma pessoa que te segue, que te acompanha, que te admira muito, né? Que além de pai, também é um pesquisador fantástico. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado. A gente fez uma live muitos anos atrás, né? Sei lá quantos anos atrás, há bastante tempo, mas uma live à distância, né? Primeira vez que a gente pode fazer aqui pessoalmente. Isso mesmo. E nós vamos falar sobre várias coisas, né? As coisas que esse encontro aí, que é a sua expertise. Mas antes eu quero saber da sua história, desde a sua formação intelectual até você decidir fazer fisioterapia, como é que você foi para esse caminho? Tá. Bom, eu estudei fisioterapia lá em 2003, né? Me formei em 2003, fiz pedagogia e quando eu saí da faculdade de fisioterapia, eu decidi que eu não ia trabalhar como fisioterapeuta. Falei, não é o que eu gosto de criança, eu gosto de... Você fez a pedagogia depois? Eu fiz a pedagogia depois. Certo. Eu tinha feito magistério, aquele antigo magistério. E eu gosto muito de criança, então eu falei, não, eu quero trabalhar com crianças e eu não dou conta de trabalhar como fisioterapeuta com criança, porque eu encontrava casos muito graves no estágio. E eu me envolvia pessoalmente. No estágio, em geral, são casos mais físicos, tipo paralisia cerebral, reabilitação, coisa assim, né? Eram. Não tem autismo, assim, nunca né? tinha visto um autista na minha vida. E aí, casos muito graves, uma criança que a gente acompanhava faleceu, enfim, assim, eu falei, não é o que eu quero. E não é para mim. Fui, então, me especializando em dar aula, pedagogia, escola, era o que eu gostava, era o que eu fazia. Decidi ser mãe, tinha uma endometriose severa, tive que fazer um tratamento para engravidar, parei de dar aula para fazer esse tratamento, engravidei, tive a Aninha, depois, naturalmente, engravidei do Dudu. E aí, quando ele tinha 1 ano e 8, eu não estava trabalhando, mas eu ficava em casa e eu percebia muitos sinais diferentes nele. E quando eu perguntava para o pediatra, ele falava, é normal, imagina, menino é assim, menino é muito esperto, menino faz arte mesmo. Eu falava, mas ele não me escuta, ele não vem quando eu chamo, não me olha. Eu que gosto de criança, não tinha aquela interação que eu tinha com a minha mais velha. Tinha reciprocidade, não né? Não tinha reciprocidade. E aí eu assistindo um episódio da Xuxa, ela falando sobre o dia do autismo, e aquilo, falei, é isso que o Dudu tem. E aí, liguei para o pediatra no sábado, falei com ele, ele falou, imagina, não tem, Cibele, você está maluca, não tem. Eu falei, mas eu preciso ouvir de um neuro. Me indica um, ou eu vou procurar. E aí, eu tinha uma amiga fono, e ela falou, traz aqui, liguei para ela também, traz aqui, vou vendo. E ela me indicou, na época, o Salomão Schwartzman. Levei o Dudu lá. E aí, nós ficamos com acompanhamento ali 1 ano na dúvida. Será que era? Será que não era? Na época, tinha uma questão sobre segurar diagnóstico, né? O próprio Salomão fala muito disso, né? Que havia uma cultura entre os negros, e ele também participava dessa cultura, né? Tinha a ver com as evidências da época. Hoje está completamente diferente, mas era outro momento. Era outro momento. E aí... Desculpa, isso faz quanto tempo? 12 anos. O Dudu tem 12, então faz 10 anos e meio. Isso aí. E aí... com o Dudu em tratamento, eu achava muito estranho ele ter aquele aba tradicional de mesinha. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí era aquela coisa assim, empurra o carrinho, apague a luz, acenda a luz, coloque no igual. E aí eu falava, gente, mas será que a terapia é isso? Será que é isso mesmo que vai ensinar meu filho? Eu, como professora, que acreditava muito no lúdico, no brincar, no faz de conta... E aí, desconstruiu tudo. Eu não sabia o que era o ABA. Eu não sabia o que era análise do comportamento, né? Não sabia o que era estudar essa ciência. E aí, fui questionar, então, na época, o médico do Dudu. E ele falou assim, você quer ir para a Disney? Você tem o melhor atendimento aqui no Brasil, eu te garanto que é igual, você está querendo ir para os Estados Unidos. Eu falei, mas tudo que tem escrito sobre análise do comportamento está em inglês. E eu acho que essa coisa que o Dudu está fazendo é alguma coisa que chama DTT, não é? Aí ele disse, sim. Mas será que é assim só que ele vai aprender? Será que a gente... Isso, né? Aí ele me questionou também, enfim. E aí, como eu sou muito essa pessoa que fala assim, não vou aceitar
porque ele falou que tá tudo certo, que eu vou fazer e achar que tá tudo certo. Tem alguma coisa errada, eu acho que ele não vai aprender assim. Eu percebi ele chorando 3 horas por dia, empurra, acende, apaga, coloca o igual. Isso, assim, 1 ano fazendo a mesma coisa. E aí eu fui estudar análise do comportamento. Aí fui fazer no Paradigma, estudei, fiz a pós. Aí eu comecei a estudar fora, comecei a fazer as aulas, na época era do BCBA, que eu queria tirar o BCBA, falei, vou fazer o BCBA e tal. E comecei a fazer essas aulas e entendi que era muito diferente. Aí conheci o Thiago, que na época morava no Canadá. Lopes. Sim. Morava no Canadá. Falei com ele para introduzir o Denver, na época, para o Dudu. Achei muito mais dinâmico, uma coisa muito mais próximo do que eu vivia na sala de aula, do que eu acreditava. Fui para lá. E aí eu comecei, então... Foi para o Canadá? Fui para o Canadá. Levei a equipe do Dudu na época para fazer o SDM lá. Fizemos a formação do nível 1, do nível 2. Fizemos tudo que precisava. Começamos a aplicar no Dudu. E, nesse momento, a psicóloga que atendia o Dudu tinha uma amiga que também era psicóloga. E aí ela começou a me indicar alguns pacientes para eu ser AT. Ela falou, olha, você não tem que treinar e tal. E aí eu falei, eu tenho interesse. Se tiver algum caso, eu quero. E aí eu comecei a ser AT. Então, fui atender domicílio. No modelo SDM? Nos dois. Atendia de toda forma. Então, ela me orientava, eu atendia, mas como AT. E aí, fiquei ali 1 ano, ia para Cotia, ia para tudo quanto é lugar atender crianças, e passava o dia atendendo. Mas eu falei, eu vou ficar muito boa nisso, para eu entender como que eu vou ensinar o Dudu. E aí, eu chegava e ainda aplicava nele. E fiz dessa forma durante 1 ano e pouco, até que eu peguei uma criança que eu acho até hoje que ela não está no espectro. Para mim, é uma criança bem característica de paralisia cerebral. E eu comentei com a mãe. Eu falei, olha, eu acho que a gente precisa abordar de uma outra forma. A gente precisa trabalhar esse motor nessa criança, porque não adianta eu ficar aqui fazendo com ele o aba sentadinho, mas ele não tem controle motor para pegar o estímulo que eu quero. Eu acho que está anterior. E aí eu comecei a entrar na físio. Com ele, com esse paciente. Então, aí, o mesmo paciente você fazia os dois ou você fazia só a físio? Eu comecei fazendo mais a físio. Entendi. E pouco a análise do comportamento com ele, usando pouco os recursos da análise do comportamento. Mas, quando eu comecei a ajudá-lo na físio, ele começou a melhorar muito, muito. Então, era uma criança que caía, tinha o rosto muito machucadinho, os dentes quebrados, porque ele caía com a carinha no chão mesmo. E aí, começamos a fazer a físio, começamos a estimular essa área motora dele, e ele começou a ter controle motor. E aí, eu comecei a perceber que eu poderia trabalhar análise do comportamento junto com o motor. E foi muito legal. Foi com essa criança que eu descobri o quão gostoso poderia ser fazer um motor junto com a análise do comportamento. Então, eu fazia um exercício com ele, então eu pedia para ele buscar lá atrás no abdominal, por exemplo, uma argola, e aí eu ia colocar com a igual, eu dizia para ele assim, qual que é igual? E aí ele colocava, e eu falava, dá para ensinar o igual aqui. Dá para a gente pegar a bola, vai jogar boliche, e eu dizia para ele, pega a verde. E ele pegava a bola verde e jogava. Então, eu consegui começar a introduzir ali um pouquinho dos conceitos, que ele precisava ter naquele momento, que ele não tinha nenhum conceito. Foi aprendendo. E foi muito bacana. E aí, eu comecei a trabalhar fui fazer um intensivo por conta dessa criança, porque chegou num ponto que eu falei assim, meu limite está aqui, eu atendi ele em casa. E ele avançou muito. Passou a não cair mais, consegui movimentar as mãos, soltar as mãos, consegui pegar objetos, selecionar, olhar, responder muito melhor. E fui fazer o intensivo. E, a partir daí, eu comecei a ver o que eu poderia usar com esse paciente específico, o intensivo motor. Ele foi meu modelo, assim, número 1 de querer fazer algo diferente. E, a partir daí, comecei a usar isso com o Dudu, porque eu percebia que, quando eu usava a roupa nesse meu paciente, ele ficava muito mais concentrado. A roupa tirava aquela tensão que ele tinha que ficar se mantendo em pé, a roupa dava o ajuste para ele, e ele ficava livre para, então, dar a resposta que eu queria. Comecei a usar no Dudu. E foi assim que, até hoje, aí, tenho trabalhado com isso. Sibeli, você falou agora de intensivo. Explica o que é isso que você está falando. Intensivo motor, o que é isso? Intensivo motor, hoje no Brasil, a gente tem dois grupos que dão o treinamento para intensivo. É o Terasut ou o Pediasut. Eu fiz os dois, mas não é o que a gente utiliza na clínica, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Assim, quem faz o curso, todos da minha equipe têm o curso do Terasut ou do Pediasut, mas não é exatamente aquilo que é utilizado para a paralisia cerebral. De novo, ele é um estudo para a paralisia cerebral. Então, o que a gente utiliza? Ele tem uma veste,
Essa veste, ela é como se fosse uma órtese móvel, então ela ajuda esse paciente, principalmente o hipotônico, então a gente dá um ajuste no elástico, faz com que, então, tensione essa musculatura e faz um ajuste motor, então a criança já solta os braços. Imediatamente, você coloca o SUT, a criança solta os braços. E, a partir daí, a gente faz um trabalho muito individualizado. A gente faz uma avaliação no paciente. Esse paciente, então, tem que ter pelo menos 6 meses de atraso motor, senão não justifica a gente estar fazendo. A gente, então, faz numa carga intensa, de 3 a 4 horas por dia, de 4 a 6 semanas seguidas. E depois a gente faz um acompanhamento desse paciente na reavaliação dele, qual vai ser a prescrição seguinte. Esse intensivo, ele acontece com a fisioterapia que a gente faz mesmo no dia a dia, mas é junto com a análise do comportamento. Por isso que eu gosto de deixar claro que é diferente. Não é o intensivo que a gente usa para PC, a gente não amarra a criança na gaiola, a gente não faz isso. A gente usa veste, em alguns momentos a gente até usa a gaiola para pular, para fazer uma rodana, para a gente utilizar algum recurso da gaiola ali, a gente utiliza, mas 1 minuto, 2, durante as 3 horas. Basicamente, a gente faz o treino que a gente faz motor mesmo, mas com a veste. Tá? Então, é um tratamento intensivo motor que a gente ganha ali 6 meses em 1 mês. Então, uma criança que não tem controle de tronco, você coloca essa veste nela, você faz um intensivo. Chegar no final do intensivo, ela está soltando as mãos sem veste para brincar, maravilhoso. Não, só para as pessoas entenderem aqui, eu já vi essa gaiola, eu já vi uma apresentação, acho que fiquei até muito impressionado. Pode procurar aí, Victor, essa gaiola pode procurar do TeraSuite, só para entender como é que é a gaiola, embora eu saiba que a metodologia não é igual, mas a da gaiola é a mesma, né? É a mesma. É a que eles usam. É muito legal, eu fiquei muito impressionado quando eu vi assim, né? E eu fiquei pensando justamente isso, caramba, se essa pessoa introduzisse aqui princípios da análise do comportamento, ficava top, ficava legal demais. É isso que a gente faz. Eu fiquei assim, mas eu fiquei assim muito impressionado, até com questões assim. Ela estava explicando coisas relacionadas à questão motora. E ela estava numa clínica de pessoas que trabalhavam com isso, né? E estávamos eu e a Aida, que a gente ia dar palestra lá sobre análise do comportamento e autismo e tal, mas a gente não é dessa área. Mas aí eu falei para ela, agora eu sei, quando terminou, eu falei para a pessoa que ela estava palestrando, agora eu sei como se sente uma pessoa quando eu faço uma palestra de análise do comportamento hard, uma pessoa que nunca ouviu falar de aba. Porque eu entendi 10% do que você falou aí. Porque é uma área técnica muito distinta, muito distinta. Exato. Eu acho assim, incrível isso, né? E aí entra essa minha primeira pergunta. Bom, para você fazer isso, para você atender pessoas autistas e tal, você tem que lidar com outros analistas do comportamento também. Você tem que. Sim. Como é que você se comunica em relação a 2 áreas técnicas com linguagens tão herméticas, tão difíceis? Bom, o primeiro passo é a gente avaliar essa criança, entender essa necessidade e aí a gente conversar com esse analista dele, porque normalmente a criança já chega com um analista, né? E aí nós vamos utilizar esses recursos da análise do comportamento orientada pelo profissional, então, que atende aquela criança. Porque não adianta a criança chegar lá, eu mal conheço essa criança, vai introduzir no intensivo e a gente começar a fazer sem esse analista dar um direcionamento para a gente. Então, a nossa conversa sempre é deixar claro os pontos da maneira mais simples possível. Eu sempre tento trazer de uma forma bem simples. Eu falo, você percebe que ele está corcundinho? Eu não preciso dizer está cifótico. Você consegue perceber que esse abdômen não sustenta esse tronco, então ele está sempre jogadinho para frente? Você consegue perceber que ele não solta as mãos para brincar? Então, você já tentou fazer ele cruzar essa mãozinha e perceber que ele não faz, mesmo com objeto de grande interesse? Então, quando a gente vai conversar, eu acho que a gente conversa de uma forma mais simples. Eu entendo que aquela pessoa não fez fisioterapia. Eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir alinhar esses padrões. E, quanto analista, eu consigo conversar e entender o que ela está posicionando. A partir daí, nós temos um treinamento com a equipe toda. Então, toda vez a gente já escreve nesse plano de intervenção da criança todas as orientações comportamentais ali, que é fundamental para a gente conseguir ter sucesso no intensivo. Então, a gente tem um analista, às vezes eles vêm, faz o intensivo junto com a gente, às vezes a AT acompanha, né? Nós somos extremamente abertos para que aquela criança tenha sucesso. E a fisioterapia vai fazendo o seu trabalho ali, vai construindo o seu trabalho. Sempre é feito um plano antes e depois. Então, o que a gente faz? A gente grava o pré e pós-intensivo, para ser também mais um recurso para aquela família. Em vídeo. Para aquela família, para aquele supervisor que ele queira acompanhar o desenvolvimento da criança, a gente mostrar. Porque uma coisa é eu dizer assim, Lucelmo, você está corcundinho, você está sem soltar as mãos para brincar. Outra coisa é eu te mostrar. Falar, você consegue perceber ele sentado? E a gente coloca com a família junto.
Então, quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou avaliar, a família está junto. Para que ela perceba que não houve um recorte, que não houve um momento específico. É durante a brincadeira mesmo. Então, brinquei com ele, coloquei um brinquedo de grande interesse na frente dele. Ele quer, ele está sorrindo, ele está olhando. Ele até vai, mas não solta as mãos. Entendi. Ou ele solta por alguns segundos e segura. E aí eu vou mostrando esse vídeo para a família. Olha como ele começou. Lembra, na avaliação, como é que ele estava? Olha como ele está agora. Olha ele soltando. Olha ele passando, subindo a escada, descendo a escada. Olha ele andando de bicicleta. Então, a gente vai fazendo sempre um vídeo pré e pós, para que ele fique, além da maneira da gente conversar, ser também visual. É isso, você chegar lá e ser capaz de entender o que houve de melhor e o que não houve, visualmente. Entendi. Ó, para vocês verem, esse aqui é a gaiola do TeraSwitch. Do Switch, todos esses intensivos, né? Então ela é bem grandona. Porque sabe por que eu estou falando isso? Porque existem certas situações, principalmente quando a gente fala de autismo e casos muito graves, que eu já vi pessoas que estão em jaulas. Só para a gente não confundir as pessoas. Aqui é um lugar amplo, é só porque tem essas estruturas de metal que você pode amarrar. Você amarra as coisas aqui, né? Isso, normalmente são elásticos, tá vendo? Ou essas cordinhas que a gente utiliza como roldana, ou elástico que a gente coloca com cinto acoplado na cintura. Então, ele auxilia a criança a pular, porque o elástico ele tira, né? Ajuda a criança a impulsionar. Então, a criança que não tem o menor movimento, por exemplo, da pliometria, né? Do pular. Então, a gente vai lá na cintura, só de dar uma pressãozinha, a criança já pula, ele, opa, conseguir um movimento diferente. Então, você dá também... Sempre um movimento, a gente precisa entender que a fisioterapia ela tem uma particularidade que a gente não consegue entender no nosso dia a dia. Mas o nosso cérebro, mesmo que a gente não faça aquele movimento todos os dias, se a gente vivenciar aquele movimento, o nosso corpo entende como ele deve ser feito. Mas se a gente não tiver a vivência desse movimento, a gente pode nunca aprender. Então, o pular, por exemplo, é uma propriocepção que a gente dá um pouquinho para baixo, a criança já aprende o pulo. E depois ela consegue replicar isso em outros ambientes. Então, a gente utiliza, mas é muito pouquinho. A gaiola a gente usa 1, 2 minutos por dia. É muito pouco mesmo. A gente usa muita sala, por isso que as salas de físio sempre são muito amplas. A gente usa muito recurso, banquinho, bola, brinquedos. Tem que ser brincando. A fisioterapia tem que fazer sentido. Se eu obrigar você a fazer um movimento, o seu cérebro não vai aprender aquele movimento. Porque a primeira parte que a gente tem que ativar é o lobo frontal, que é o desejo de fazer. Então, a gente tem que fazer brincando. A gente tem que fazer divertido, a gente tem que rebolar. Eu falo assim, que às vezes a gente pega uma criança ali muito grave, pega uma criança que não gosta de contato físico e a gente vai ter que ter contato físico com ela. Então, o primeiro e segundo dia ela vai chorar. Aquele primeiro e segundo dia é mais criar uma conexão com ela. Para ela entender que eu não vou tocar, que não vou apertar, que ela vai fazer, que vai ser divertido. E depois a gente vai, então, mudando, né, a postura dessa criança dentro da sala. E ela vai, então, gostando de fazer. Quando chega no final, ela tem que estar curtindo fazer aquele movimento. Depois a gente vai voltar a falar bastante disso, mas antes eu queria entender... Você fez o Paradigma. O Paradigma agora chama Instituto PAR. Para quem não conhece, é uma instituição de excelência, né, que faz um trabalho na área do comportamento já há muitos anos, com pessoas que são muito referência. E, num certo momento, você decidiu, então, fazer o mestrado na PUC. Por que você decidiu fazer isso aí? Então, eu decidi fazer o mestrado porque eu queria fazer o BCBA. E aí, eu falei, não, eu preciso... Para vocês entenderem, né? Quando a gente tira o BCA e BA, você pode fazer só com a faculdade. Mas o BCBA, você tem que ter um mestrado. E foi, então, que... Quando eu entrei na PUC, saiu que o BCBA não seria mais autorizado fora dos Estados Unidos, né? Mas o CABA, sim. Então, eu continuei fazendo, porque também é uma certificação americana, também tem uma validação importante. E eu já tinha feito todos os... QABA, porque o CABA é brasileiro, o CABA BR é brasileiro. É o QABA, né? O QABA foi o que eu comecei a fazendo na época. Porque olhando assim é CABA, tá certo. É CABA. Então, quando eu comecei fazendo pelos Estados Unidos, eu falei, então vou continuar aqui, porque o BCBA não vai rolar. Sim. E aí entrei no mestrado por isso. Você fez com quem lá? Na PUC? Você fez com quem que foi o seu orientador? Qual que foi o seu encaminhamento em termos de pesquisa? Tá. Foi o professor Amilcar. E ele deu todo um direcionamento para a área... Sempre quando a gente entra na PUC, né, é uma caixinha de surpresa. Quando eu entrei, eu pensei em fazer uma coisa e depois entrei com o professor Amilcar, que estudava uma área completamente diferente, que é variabilidade comportamental. E o Amilcar, ele me ajudou muito, porque é uma área muito nova.
Para quem nunca estudou psicologia, então, mais difícil ainda, né? Mas ele me direcionou bem. E nossa pesquisa é pioneira com humanos e é uma pesquisa de variabilidade associada à punição. Então, uma pesquisa pioneira que a gente teve aí muito trabalho para pensar e que a gente está concluindo agora. Só para as pessoas entenderem, não é para ficar batendo em crianças. Para o policial para bater as crianças, vai ficar castigando. Não. É porque tem um conceito diferente em análise do comportamento, é uma outra história, é um grande debate mesmo sobre, de modo geral, de qual é o papel disso nos seres humanos. Não eram indivíduos autistas, inclusive, a sua pesquisa, não né? eram indivíduos autistas. Eram indivíduos com desenvolvimento típico, plenamente capazes, que participaram. Mas a gente precisa estudar punição, né? Claro. Porque, Luciano, a gente introduz punição sem querer mas o tempo dá todo. o conceito aí para as pessoas não entenderem que você está querendo bater nas crianças. Então, quando a gente pensa em punição, a gente precisa pensar que ele pode ser um processo ou um procedimento, depende ali de quem está defendendo o que é. Mas Ou tem gente que defende que é os dois, depende de qual é o momento, qual é como que está acontecendo, né? Em certos momentos ele é um procedimento, em certos momentos ele acontece como um processo, simplesmente. Isso. E o mais importante da pesquisa era entender se ele realmente, porque para ser uma punição deveria diminuir a frequência de comportamento. Não, então dá a definição de punição primeiro. Tá, então ele é um procedimento, um processo que, quando ele é apresentado, ele diminui a frequência de um comportamento. Né? Então, em tese, por exemplo, se uma criança está fazendo uma coisa de ruim, eu falo assim, uma coisa que está batendo, eu falo, não faça isso. Se diminuir a probabilidade no futuro, isso foi uma punição. Ninguém bateu em ninguém, isso é uma coisa que todo mundo faz toda hora e é uma punição. Então, punição não é castigo. Punição é qualquer consequência que reduz a probabilidade do comportamento. Isso. Né? E aí a gente sabe que a punição ela vai ocorrer com alguns fenômenos. Né? Então, na minha presença, esse comportamento vai diminuir, mas na minha ausência, pode ser que não. Ele pode gerar um contracontrole. Então, assim, todos esses conceitos são importantes de serem estudados, porque a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo com o indivíduo. E, no caso da minha pesquisa, a gente queria saber quanta variabilidade de resposta. Então, quando a gente dá uma resposta e a gente precisa variar essa resposta, se eu for punida, eu vou fazer o que com a minha resposta? Então, o nosso estudo era esse. Né? E foi muito bacana. Foi com humanos, foi com estudantes maiores de 18 anos... E ele era com som que emitia, então tinha um fone de ouvido, e aí emitia um som muito alto quando eles erravam a sequência, e eles tinham que variar cada vez mais. Então, a gente está nessa análise de entender aí quais foram as respostas apresentadas pelo grupo. Eu acompanho muito esse debate, eu gosto muito desse debate. Eu li muito, o pessoal da Universidade Federal do Pará, que seguramente foi que você leu muito, né? Bentes... E essa galera toda, a própria Bruna Colombo estudou muito isso, né? Que hoje está na Bahia. Eu participei do SICA, que é o simpósio de controle aversivo, que acontece na BPMC. Participei, a Hunziker também está sempre nesse debate. E, assim, eu acho o debate... Assim, o Skinner era um cara extremamente radical contra a punição. Exato. Aliás, o seu ramo de pesquisa, ele é... Eu já falei para você que, em parte, né, a gente conversando pessoalmente, eu disse que variabilidade não era o debate do Skinner. Pelo contrário, o Skinner era um cara completamente avesso à variabilidade. Ele estava discutindo a estabilidade do dado. Exato. Então, nesse sentido, esse debate que você está fazendo, ele está na contramão do que o Skinner estava falando. E a outra coisa, punição. Ele também era radical contra a punição. Então, é duplamente... Contra o Skinner. Eu li esses dias uma frase do professor Júlio De Rose, que é um sujeito espetacular, né? Da Universidade Federal de São Carlos. Ele está dizendo assim, nós não poderíamos fazer ofensa maior ao Skinner do que tratá-lo como um dogma, do que tratá-lo como um deus, tratá-lo como alguma coisa que não se pode questionar. Eu acho que talvez você vai enfrentar muito esse debate por conta desse dogma, né? Sim, eu acho que a gente tem que estar pronto para esse debate, né? Eu acho que ali, quando a gente vai defender toda essa história que a gente está construindo, né? Essa pesquisa que não teve, eu acredito até porque há esse dogma, né? Para que estudar punição? Por que vocês querem estudar? E ficou uma área ali que 50% das funções a gente não está estudando, né? Então, vai ser um debate que vai ser gostoso de fazer. Eu acho que a gente vai tirar um pouco essa estigma que a gente não deve estudar punição, que a gente não deve estudar variabilidade. Eu acho que é importante a gente estudar, sim. Conhecer é importante. A gente só vai conseguir lidar bem com isso se a gente conhecer bem. Né? Então, é uma área que eu estou gostando. Depois que você já concluiu, mas ainda não defendeu. Depois que defender, a gente conversa mais sobre esse documento. Tá. Aliás, no SICA que eu vi, né, que eu participei,
havia um debate, eu não lembro quem que apresentou, sobre os dados do Seidman. O Seidman tem um livro que todo mundo conhece, que é o Coerção e suas implicações, e aí ele vai apresentar quais são os efeitos colaterais da punição. Sim. Só que, quando você vai ver os dados experimentais, eles são pouco específicos, né? Ele tem problemas conceituais, embora o Seidman seja um cara espetacular, inquestionável e tal, mas todo mundo erra, né? Sim. E ali tem vários... por exemplo, quando você fala de extinção, você tem a explosão da extinção. Mas tem vezes que acontece, tem vezes que não acontece. Quando acontece, quando não acontece? Nós não sabemos direito. Exato. Por exemplo, você acabou de dizer, a punição, ela, de um modo geral, ela funciona diante do agente punidor. E fora da presença do agente punidor, ela não funciona. Em geral mas tem vezes que não é. Tem vezes que generaliza. Por que generaliza? Por que não generaliza? Então, tem uma série de coisas sobre os 8 efeitos colaterais que ele discute, que ele não discute quando acontece e quando não acontece, porque não tem dado suficiente. E aí, parece que aquela discussão não pode acontecer mais depois dele, né? Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar ali, né? Entender melhor. Porque se a gente não parar para estudar, a gente não vai conseguir ter esses dados. A gente vai ter que aceitar, são esses 8 efeitos e acabou. É isso. E não, né? Exatamente. O que a gente vê no dia a dia, não. Não é uma verdade absoluta. E o que você achou como fisioterapeuta? Eu sei que você já era da área. Uhum. Então, talvez, eu perguntando isso para você, talvez para as pessoas que estão ouvindo, não vai valer para todo fisioterapeuta que queira fazer. Claro, você já era da área. Mas, mesmo assim, você era da área, mas não era full, digamos assim, não era... Não. Como fisioterapeuta, como é que foi a experiência do mestrado na PUC? Eu estou falando isso... Deixa eu só explicar para vocês, quem não sabe. A PUC, quem não é da área não conhece a cultura da PUC. A PUC é uma cultura hermética. Vocês vão lá, a galera começa lá estudando tipo uns textos de 1940. Isso. E os textos fundacionais todos. Assim, você vai fazer a prova, a disciplina, a aula, você tem que ler o texto. Antes da disciplina, você faz uma prova para ver se você lê o texto. Exato. Entende? Senão, você não consegue... Eu acho isso ótimo, aliás. Mas eu estou dizendo assim, é uma cultura de muito estudo. É um mestrado como se fosse uma graduação. Tem uma cultura parecida com a da graduação. Como é que foi essa experiência do mestrado? Gente, foi muito puxado. Assim, eu achei que eu não ia dar conta, porque eu trabalho muito. Então, eu acabava estudando... Eu tive assim, a sorte de estudar com a Débora, que é como eu. Débora Kersh. A Kersh. Então, ela é como eu. Então, a gente queria ser a melhor da sala, a gente queria estudar muito... E acabava estudando até as 4, 3 da manhã, todos os dias, porque nós eram 3 artigos para ler por semana. Mas esses 3 artigos não era uma leitura. Você tinha que conhecer a fundo aquele texto. E eram textos de 1940, 1950. Em inglês. Em inglês, e escrito assim, com várias falhas, que você tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então, nós passávamos até as 3, até as 4 da manhã ali, estudando muito, para que houvesse essa prova. Então, nós chegávamos lá, o professor, praticamente ele não te dá aula, né? Ele chega, você faz a prova, depois algum aluno vai te apresentar aquele artigo, e aí nós temos, depois daquele artigo, uma segunda prova de revisão. Então, é um mestrado puxado, assim, muito puxado mesmo, presencial, segunda, terça e quarta ali, que você tem que se dedicar ao mestrado, aulas o dia inteiro, não pode faltar. Foi muito difícil. Eu posso dizer assim que em vários momentos eu falo, não vou dar conta. Acho que todo mundo que faz pouco fala isso em um certo momento. Foi e a Débora também é médica, ela vem de outra área também. Sim. Porque, assim, eu sempre falo que a análise do comportamento não é um ramo da psicologia, eu insisto muito nisso. Bom, nesse sentido, agora eu vou defender o Skinner. O Skinner dizia que era um ramo da biologia. Ele é um ramo à parte, na verdade, é um ramo individual, né? Específico. Mas quem está na psicologia já teve contato, pelo menos, com um semestre, normalmente. Exato. Né? Depende da faculdade que está, teve vários, mas normalmente é um semestre ou meio semestre. Mas teve contato ali minimamente, né? Acaba se interessando um pouco, vendo um pouco. E quem está em outras áreas, como eu, que vim da educação, a gente acaba tendo dificuldade para fazer... É como se tem que reinterpretar o mundo, né? Outro mundo. Assim, do grupo todo do mestrado, acho que nós éramos em 23, 22, só eu e a Débora e mais um médico. Que é o Guzmão, né? Que é o Guzmão, que não... E assim mesmo, ele só fez 1 ou 2 semestres com a gente. O resto todo... Não eram todos psicólogos. Então, todo mundo ali tinha uma familiaridade, tinha uma maneira também da escrita, né, que conta muito essa maneira do escrever. Nossa, foi muito difícil. Assim, eu digo que foi uma vitória. Realmente é um desafio muito grande. Mas eu acho que dá
uma ascensão, assim, um crescimento conceitual em termos de análise do comportamento que é incrível, né? Incrível, incrível. Eu tive professores ali que eu falo, meu Deus, como que honra, né? Que honra tê-los como meu professor. E quanto eu aprendi, o quanto foi maravilhoso, assim. Acho que porque eu levei muito a sério, eu aprendi muito também. Eu digo, foi difícil, foi muito difícil. Muitas vezes eu pensei em parar, mas eu digo que foi assim maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu saio dali assim sabendo estando em outro nível, até para uma discussão, para uma conversa, para um relacionamento profissional diferente. Muito bom mesmo, um comprometimento diferente. Você sai do mestrado na PUC, você sabe que a pessoa saiu com domínio conceitual. Isso é muito legal, né? Você saber que as pessoas realmente passando por ali, elas têm que ter esse domínio, né? Que prepara realmente para isso, né? E agora voltando sobre em relação à fisioterapia, depois do mestrado e de tudo isso, você não fica com vontade de falar, não, vamos parar com esse negócio de fisioterapia, eu vou fazer intervenção ABA. Qual é a sua relação assim com a prestação de serviço? Já pensou nisso? Como é que foi? Se você já como que essas coisas você pensa sobre? Normalmente eu faço, mas eu tenho também na clínica, mesmo a intervenção ABA também não é só motora, né? Mas eu tenho as analistas que trabalham na clínica e eu faço só uma reunião semanal de direcionamento dos casos. Então, a maioria dessas crianças tem acompanhamento motor também, então acabo conseguindo construir ali com a equipe essa parte comportamental associada à área motora ou só comportamental também. Então, nós temos os dois nas unidades. Eu gosto de trabalhar com a análise do comportamento também. E não legal. É de hoje, né? Eu gosto dessa área. É uma área que eu estudo, que eu me identifico, que eu aprendo, que eu falo que não é uma coisa... O que é bacana da área comportamental é que é uma coisa que você não aprende e parou. Todo dia você aprende. Não tem jeito. E todo dia você aprende uma coisa diferente. Todo dia... Agora, por exemplo, estou aprendendo isso, que eu estou adorando coisas diferentes, né? Que eu não... São protocolos que a gente não tem acesso diretamente, que tem pessoas especializadas nele. Então, eu vou aprendendo e eu gosto bastante. E qual é o nome da sua clínica? Onde ela fica? T-Habilitar. 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 Sem o H, então? Com H. Com H. Com H. T-Habilitar. Nós temos 13 unidades no Brasil. Então, nós temos Manaus, nós temos 2, Acre, Belo Horizonte, Florianópolis. Mas você falou 3, já falou 4, não entendi. Não, 13. 13. Ah, 13. 13 unidades. Caramba. Nós temos em Portugal, nós temos Angola, São Paulo. São Paulo nós estamos abrindo a 2ª unidade agora, mais voltada, inclusive, para a área comportamental. Nós estamos também com uma unidade agora acadêmica. Então, eu sinto muita falta de escola para o Dudu. Então, eu fui estudar muito essa área de como montar uma escola, de fato, com um processo de inclusão. Então, a gente está nesse processo. Itanhaém. Onde? Aqui em São Paulo. Na capital? Na capital. Sim. Legal. Pô, legal. 13, não sabia disso, não. Temos 13. Achei que fosse só uma em São Paulo. Olha que divertido. E onde acha essa site? Site, no Instagram. Estamos aí. Só procurar T-Habilitar com H. Isso. T-E-H-A. Habilitar. Isso. Interessante. Agora, voltando aqui à discussão sobre a fisioterapia, né? Que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais isso, que eu gosto muito disso. Uhum. Há 10 anos atrás, não se falava em fisioterapia para autismo. Por quê? Porque está mudando isso? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que eu fui a primeira. Eu realmente acho que eu fui a primeira que... Porque não era um caso para o autismo, como eu falei. Eu até desconfio que essa criança não era autista. Mas a gente consegue hoje perceber uma mudança, claro, inclusive com os médicos, com a equipe, porque todo mundo... Eu nunca tive, por exemplo, uma indicação que veio do Instagram. Engraçado, né? Mas não tenho. Normalmente são as famílias que me indicam, os médicos que acompanham, os terapeutas que acompanham as crianças que estão em intervenção é que me indicam esses pacientes. Então, diferente do que acontece com a grande maioria que faz um boom na internet e depois vai se dando conta de como fazer clinicamente, nós não. Eu atendia um paciente, ele começava a fazer fisioterapia, ele começava a responder muito melhor, esse analista vinha me procurar. Nossa, ele está respondendo melhor. E eu tento sempre criar grupos do WhatsApp, sempre ir lá contando o que está acontecendo, reavaliar a cada 3 meses com relatório, para a família percebendo a evolução, para a terapeuta percebendo a evolução e entendendo o que está mudando na vida dessa criança. Então, você vê uma criança hipotônica, fazendo 20 horas de intervenção por semana, sentadinha. O que vai acontecer com o tônus dessa criança? Tá lá embaixo, ela nem ativa mais esse tônus.
Então, uma criança que só quer ficar deitada, está naquela coisa de procedimento de fuga e nunca melhora, e acha que é comportamental, e a criança bate, e aquela loucura. Aí ele vai para a físio. E aí ele começa, nossa, ele conseguiu ficar sentadinho, nossa, ele está conseguindo ter mais atenção na tarefa, ele está seguindo a instrução muito melhor. Essa é uma das coisas que mais acontece. Fala, nossa, está seguindo a instrução muito melhor. Eu falei, porque agora ele dá conta, né? Porque tem um custo de resposta menor. Se meu tônus tá top, né? Meu custo de resposta vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E aí tem crianças que você fala assim, tô fazendo fono, tô tentando falar. Não melhora. Por quê? Porque ele não consegue ter controle de tronco, não consegue ter controle respiratório. Então, assim... Hoje, eu percebo uma mudança muito grande, mas eu acho que essa mudança foi uma coisa construída. Eu acho que a equipe foi vendo, esses médicos foram sentindo a diferença, porque uma coisa é você dizer, está melhor. Outra coisa é você vivenciar, está muito melhor. Espera aí, essa criança está sentando, essa criança está olhando, essa criança está conseguindo rastrear, essa criança está conseguindo brincar. Então, a partir daí, ela começa, sim, a ficar muito mais atenta aos estímulos, dar resposta muito melhor, né, para outra pessoa. Então, às vezes, ela não está nem olhando para mim. Não, mas agora ela olha. Né, eu tinha uma criança que está em intervenção há 3 anos, assim. E aí, quando eu olhei, eu falei, tá, mas qual que é a intervenção que vocês estão fazendo? Não, a gente está fazendo 30 horas de aba, a gente está fazendo 2 horas de fono por dia, a gente está... Eu falei, vamos acompanhar. E aí, quando a gente foi ver, a criança só ficava sentada, todas as sessões sentadas. E eu falei, olha, provavelmente essa criança não tem só autismo. A gente foi ver, realmente tinha uma síndrome genética, estava associada exatamente a motor. Começamos a trabalhar motor com essa criança. Motor. Ela olha, ela brinca, ela anda de bicicleta, ela fica na sessão, interage, busca, outra resposta. O que adiantava ela fazer todas as outras intervenções se a gente não tinha uma paradinha para olhar nessa área motora? Então, a área motora é essencial para todo o resto. Isso as pessoas estão começando a entender agora. Porque quando você pega uma criança que tem paralisia cerebral, você fala, precisa fazer motor. Por quê? Porque ela não dá outra resposta. Agora, no autismo tem esse mascarar, né? Que a gente olha e fala assim, ele dá conta. Eu tenho mãe que fala assim, mas ele dá conta, ele não para 1 minuto. Eu falo, você fica parada? Ela fica, então. Você acha que é normal não parar 1 minuto? Não tem alguma coisa de errado? Mas é o TDAH. Eu falei, com 2 anos de idade. Não é o TDAH, né? Então, essa criança, a gente olha esse tônus dessa criança, como é que tá. Olha se ele consegue soltar as mãos, olha se ele consegue olhar. Vamos sentar ele, vamos sentar. Eu sento a criança, olha a criança assim. Não tem controle cervical. Então, hoje, eu acho que a conscientização está muito maior. Eu acho que a vivência, né, dessas famílias dentro do consultório, a experiência clínica desses profissionais ali com essas crianças, que foi mudando a cabeça da sociedade como um todo. Mas você pode ir para os Estados Unidos, que você vai ver que as pessoas ainda não ligam para a área motora. Nos Estados Unidos, já me disseram isso, pessoas que moram lá já me falaram isso. Como é que faz para ficar igual ao Brasil? Disseram, né? Exato. Eu tenho vários pacientes que eu atendo lá. Principalmente brasileiros, né? Porque lá eles não não precisa fazer fisioterapia, porque é custeado. Normalmente, né, ali é um plano de saúde custeado, caro, que eles não vão pagar qualquer... Sim. Então, o que eles garantem é o aba, fono, a TO, acho que 2 vezes por semana, sim, mas a físio ninguém faz. E aí a gente vai vendo que aqueles pacientes também que não melhoram, tendo um aba de muita qualidade, não melhoram. Por quê? Porque não estão parando para olhar para esse motor ainda. E ainda tem muito pouco de estudo na área, né? Sim. Eu acho que isso também não tem nada quase na área que realmente seja robusto. Você tem estudos que mostram que existe um atraso motor robusto, importante no autismo. Mas de você fazer a intervenção motora e mensurar os efeitos sobre outros âmbitos, você não tem. Não tem. Então, e nos Estados Unidos, eles vão muito porque tem evidência, né? Se tem evidência, sim, a gente paga. Se tem evidência, a gente paga. Então, acho que aqui a gente está um pouquinho na frente nessa relação, né? De entender que, olha, a gente ainda não tem estudo para isso, não. Você não tem estudo em relação às outras coisas. Você tem um atraso motor e se tem um estudo que essa intervenção motora resolve esse atraso motor. Exato. Né? Agora, o quanto que isso... Só que aí, como o problema do autismo, ele fica em primeiro plano, você não está olhando especificamente para atraso motor, você está olhando para o autismo. Exato. Então, eu acho que são coisas diferentes. Assim, os procedimentos da fisioterapia têm evidência para esse atraso motor, exato, e não para o autismo. Mas, embora a gente saiba que tem um efeito, digamos, ampliado sobre outros domínios, né? O quanto que isso possibilita você fazer a própria intervenção aba, né? Exato, porque se você olhar para o autismo em si, né, ele é um transtorno ali que engloba vários fatores, e dentre esses, o motor. E se a gente não atacar nesse motor, não adianta eu ir para a fala, não adianta eu ir para o aba, não adianta eu ir para a TO, não adianta eu ir para lugar nenhum. Se essa criança não tem pré-requisito para permanecer sentada,
como eu quero colocar ele dentro de uma sala de aula? Né? Se essa criança não tem pré-requisito para ela soltar as mãos, cruzar... Eu me lembro que eu recebi uma criança de Brasília que a mãe falou assim, não, ele é muito birrento. Olha, a fono me indicou você, eu vim de Brasília até aqui, mas, assim, de verdade, eu acho que é só porque ela não sabe o que tem que fazer com ele. E aí, quando eu estava fazendo o teste, eu falei, mas o que ele ama? Celular. Eu falei, então me dá o celular que nós vamos, né, trabalhar com o celular, a gente vai avaliar com o celular. E aí, quando ele estava sentadinho, mesmo sentado, com a mão direita, eu dava o celular, ele pegava rapidamente. Com a mão esquerda, ele chorava, chorava, chorava e não pegava. Ele fazia assim e não pegava. Ela, tá vendo? É porque ela já falou que ele não pode pegar com essa mão. Eu falei, não. E por que com a mão direita ele pega? Imagina, não é. Vamos fazer outras coisas. E aí, eu mostrei para ela, tipo, olha, ele não dissocia, ele não faz. Então, imagina, tudo que vai precisar desse recurso, ele não faz. Imagina ele fazer um rastreio para o lado de cá, como que é? Então, sem trabalhar essa área motora, a gente não vai ganhar nas outras áreas, a gente não vai conseguir ganhar. E eu acho que o principal ali, se a gente trabalhar em conjunto com a aba, a gente trabalhar em conjunto, né, com a fono, trabalhar em conjunto com a equipe toda, com a TO, a gente vê um resultado fantástico. A criança tem outra resposta. Antes de eu continuar aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero apresentar aqui, vou colocar para o pessoal aqui, quem está oferecendo aqui. Deixa eu colocar primeiro. Deixa ela no princípio, aí quando eu começar a falar, você rola. Isso. Antes de eu continuar, pessoal, deixa eu mostrar para vocês quem está oferecendo aqui o episódio, o podcast. É LunaCast, porque é da Luna-Aba. Nós estamos aqui na clínica da Luna-Aba, em São José dos Campos. Aqui eu vou mostrar o site para vocês. Então, quem está oferecendo é a clínica Luna-Aba. Nós temos São José dos Campos, Curitiba e Rio de Janeiro, física, e nos outros lugares a gente atende remotamente, em casa, né? A gente atende em casa. Então, tem aqui a estrutura da empresa, aqui a sala de avaliação. E aqui no site vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Aqui são os nossos sócios. A Cibele Causa falou do ISCA, é do Felipe Lemos, que está até errado ali, mestre, é doutor já terminou o doutorado. Peraí. E esse é o Joshua Jessel, que é o nosso sócio aqui também, que é provavelmente a pessoa que mais pesquisa no mundo sobre o ISCA, o que mais publica é o Joshua. É uma elaboração do Gregory Hanley, né? Ele é o pupila do Gregory Hanley. Tá aqui. Essa é mais linda, gente. Tá, ganhou de todos essa aqui, tá bom? Que é a minha mulher, que é a doutora Aida, que é a diretora clínica. E aí tem aqui o lugar de São José dos Campos. E tem, enfim, como eu falei para vocês, essas 3 cidades o atendimento é na clínica e nos outros lugares o atendimento é em casa, tá? Agora voltando, Cibele, você falou que atende pessoas nos Estados Unidos. Nós, no caso da análise do comportamento, a gente tem um modelo que você conhece que é mais simples. Então, por exemplo, quando a gente tem... É mais simples, não. Ela é mais complicada, mas é mais simples você fazer atendimento longe. Vou explicar. Nossos clientes, por exemplo, que são atendidos em casa. Digamos que a gente já recebe um cliente, sei lá, qualquer cidade, sei lá, em Montes Claros. A gente vai lá, um supervisor vai lá, faz a avaliação, e lá a gente contrata um AT. E a gente treina esse AT, se ele não tiver experiência ainda, e aí esse supervisor volta para a casa dele e mantém esse AT sob supervisão. E aí tem lá, digamos, 20 horas por semana. Ele faz atendimento e fica fazendo a supervisão. Só que essa cultura de supervisão, ela não tem, até onde eu saiba, tá? Ela não é forte na fisioterapia. Como é que vocês fazem para fazer o atendimento de uma pessoa que mora longe? Ela sempre tem que vir para a sede, alguma das sedes, e aí faz intensivo? Tem algum momento que a pessoa pode voltar e você fazer supervisão? Como é que é isso? A gente faz supervisão de orientação com os pais. Então, eu entro ao vivo com eles. Então... Não, peraí. Antes da supervisão, como é que faz a avaliação? Eles têm que ir para a clínica, é isso? Isso. Vem, a gente faz a avaliação. Quanto tempo? 1 hora. É bem rápida a avaliação motora, né? A gente consegue até menos. Eu fico 1 hora porque depois eu gravo toda a avaliação e dou o feedback para o pai de tudo que vai ser trabalhado. E aí, ele volta para o lugar que ele mora. E aí, ou a gente faz orientação com o pai. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem um físio que receba orientação. Então, a gente faz orientação com o pai. Então, monta um programa onde não há risco de lesão para essa criança. Então, já explico que essa intervenção ela é diferente de um fisioterapeuta atuando, que são pais atuando. E a gente entra online 1 hora. Então, se ele tem prescrição de 4 vezes por semana, 4 vezes por semana. Se ele tem 2 vezes. Assim, a gente faz de acordo com a prescrição, a gente entra com o pai. E eles retornam de 6 em 6 meses para a gente avaliar. Isso é o ideal. Quando a criança tem indicação de intensivo, eles vêm, fazem o intensivo. Por exemplo, eu tenho uma criança de Angola, né, que veio, fez a avaliação.
voltou para lá e agora vai vir em julho fazer um intensivo. Então, ele vem, faz o intensivo, volta e a gente orienta. Em Angola, a gente tem o físio lá, então fica mais fácil para a gente conduzir. Portugal, a gente tem físio lá, então ele consegue continuar. Né? Então, de outras cidades, eles vêm, a gente faz a avaliação, monta a intervenção e faz todo o treinamento como a gente faz na análise do comportamento com o físio da cidade. Um treino de habilidades comportamentais, um BST, né? Quando você vai estar com os pais, você falou que quando tem prescrição de 4 horas, você faz quanto tempo de supervisão? 4 horas de supervisão. Então assim, na verdade, a câmera aberta e você vai dizendo para ele, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Na verdade, a gente monta o programa antes, ele já sabe o que vai ter que deixar preparado, né? A gente envia tudo antes. Olha, preciso desse material, precisa estar assim e tal. E aí eles vão deixando tudo prontinho. E na hora eu vou falando, agora a gente vai fazer o exercício 1, que é abdominal, assim, assim, assim. Se for um exercício muito específico, a gente manda o vídeo para eles, para entender como vai ser feito na hora. Entendi. Videomodelação também. Videomodelação também, sim. Então, a gente vai dando toda uma supervisão para esse pai para garantir que haja um atendimento ali o mais próximo possível do que seria o ideal. Entendi. Né? Nós temos famílias ali que... Por exemplo, eu tenho uma família que ela veio uma vez para o Brasil. E ela continua a intervenção. Mas nesse acontece. caso que você está falando, vamos imaginar que a família está numa cidade que ela tenha físio, que é possível fazer a supervisão, tá? E aí, ela contrata o físio. Ela contrata o físio. E ela contrata vocês. Não é o físio que contrata vocês. Ela contrata vocês. A gente tem físio também que contrata a gente também. Tem sim. Tem, por exemplo, um dos casos que a gente tem de RTA foi uma físio que entrou em contato comigo. Falou, olha, Cibele, eu estou com um paciente assim, como é que eu faço para atendê-lo? Eu não sei como abordar uma criança com autismo. Então, às vezes, o profissional entra em contato, sim. Então o serviço pode ser contratado tanto pelos pais quanto pelo físio. Pelo físio. E aí o físio, eventualmente, pode apresentar não só um caso, mas pode apresentar outros casos, né? Pode. Que ele tem dificuldade, né? Pode. É esse ponto que eu queria chegar. E essa cultura de supervisão nos físios, como é que é? A gente tem muita supervisão, muito mesmo, uma procura muito grande. De eu ter assim, que controlar um pouco, porque chega uma hora que, né, ocupa a equipe toda fazendo muita supervisão. Então, como que acontece? A gente grava todos os atendimentos, tem que ser gravado. Então, o físio que procura a gente, ele já recebe uma orientação de como tem que ser o atendimento. Tem que ser atendido 1 hora por dia essa criança, então tem que estar 1 hora gravada. Não pode gravar um exercício? Não. Por quê? Porque eu consigo ver exatamente o tempo de intervenção, se está fazendo a prescrição, se ele está seguindo o plano terapêutico. Então, quem monta o plano terapêutico somos nós. Então, nós montamos o plano terapêutico. Ele vai seguir esse plano durante a semana e 1 vez por semana a gente atualiza esse plano. Então, uma criança que está fazendo fisioterapia, sei lá, 2 meses, está fazendo o mesmo exercício, tem alguma coisa errada. A gente precisa atualizar semanalmente. Semanalmente, a gente atualiza o plano dessa criança. Precisa mudar esses objetivos, a gente precisa ter objetivos claros a curto e a longo prazo. Como nós temos análise do comportamento, né? Com registro, com dados, com os vídeos. Então, tem que ser gravado, tem que ter uma supervisão de 1 hora por semana, pelo menos, das crianças que têm intervenção todos os dias. Tem que contar o tempo. Então, a gente é muito rigoroso de olhar para ver se está realmente seguindo 1 hora por dia. Né? Se não está fazendo 50 minutos, não está fazendo 30. Por quê? Isso muda também a evolução do meu paciente. Então... mas a gente tem uma aderência assim, muito grande de pessoas procurando, as famílias que vêm. Normalmente... E quando você está ensinando, eu entendo que você vai lá e você vai fazer você vai ensinar para o fisioterapeuta, quando é o fisioterapeuta, aquele procedimento específico. Mas aquele procedimento específico, a elaboração dele, a maneira dele acontecer, ele deriva parcialmente da análise do comportamento. E aí eu entendo que você não vai usar a expressão técnica da análise do comportamento, ou behaviorês, né? Que eu acho que é a mesma coisa que você faz com os analistas quando você fala sobre fisioterapia, né? Que eu acho que os analistas do comportamento precisariam aprender essa dica também, para não usar o behaviorês. Mas, no final das contas, eu fico imaginando que o físio fala, mas por que vai fazer isso? Por quê? E aí, qual é a relação desses físios, no final das contas, com aquilo que deriva da análise do comportamento, que está longe da tradição deles? Você acha que está começando a ter um interesse? Como é que é essa relação? Eu acho que tem um interesse grande. Eu acho que agora que está assim, crescendo a área motora, eles estão muito dentro de clínicas que têm ali analistas acompanhando essas crianças que muitas vezes eles estão atendendo. Então, a maioria já chega para mim com alguns conceitos básicos, assim, bem claros, inclusive. Então, não é uma novidade. Eu acho que tem uma coisa que tem mudado aí na fisioterapia, que antes eu pegava um fisioterapeuta e ele falava, mas Cibele, que isso? Não, desse jeito que você está falando com ele não vai funcionar nunca. Vamos tentar fazer dessa forma, vamos fazer essa brincadeira. Então, a gente
tentava fazer com que o fisioterapeuta entendesse a análise do comportamento de uma forma muito leve. Hoje eles já chegam para mim e falam, é para trabalhar com reforço, né? Então a gente vai trabalhar nos antecedentes. Isso, fico feliz. Então, há hoje uma mudança, assim, muito grande no posicionamento dos fisios. Acho que a maioria que a gente tem hoje de supervisão está dentro de alguma clínica que tem um analista. Então, eles já têm uma base conceitual aí da análise do comportamento. Poucos nós precisamos iniciar como nós iniciávamos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E, no entanto, você tem ainda, eu acho, né, embora seja mais que nos Estados Unidos, um baixo nível de prescrição do atendimento fisioterapêutico. Como é que está isso? Como é que você vê essa evolução nos últimos anos? Eu acho que também evoluiu bastante das pessoas, até por ter os pais que já estão com as crianças fazendo uma intervenção intensiva, eu acho que hoje a gente consegue ter fisioterapeutas com uma clareza maior. Às vezes eu mandava um paciente daqui, avaliava e falava assim, não, ele vai ter prescrição de 5 vezes por semana. Aí a fisio me ligava da cidade, assim, Sibeli, mas 2 vezes está mais que bom. Esse paciente, ele anda, ele corre, né? Ela não conseguia nem saber o que ele tinha. Por que eu prescrevi todos os dias? Eu dizia, mas por que você acha que eu prescrevi todos os dias? Você chegou a dar uma olhadinha no relatório? Né? E dava aquela perguntadinha ali para elas entenderem. Hoje, não. Eu acho que como tem essa cultura intensiva do ABA, ficou mais claro que tudo que é intenso, a gente vai ter uma resposta muito melhor. E eu sempre brinco com os pais assim, eu falo, se vocês forem para academia 1 vez por semana, por 25 minutos, quando é que vocês vão ficar saradão? Quem vai virar Graciana aqui? Então, assim, não tem resposta. Não tem como a gente ter uma resposta motora fazendo meia hora por semana. Como é que vocês vão ficar no shape do Kaique aqui? Não tem como. Aqui não dá pra vocês verem, mas o shape do Kaique aqui tá monstro aqui, Exato. ó. Não é com 25 minutos por semana, não. Não, é todo dia, né, não, Kaique? Kaique, todo lugar que ele vai com a marmitinha dele, que as comidinhas dele não pode ver nada, mas tem que ser as marmitinhas dele. É um negócio rigoroso, tem que ser intensivo. Tem que ser intensivo, tem que ser todos os dias. E essa questão da alimentação que você falou do Kaique é importante, né? Eu tenho falado muito isso para os pais. O importante de ir lá fazer um intensivo, mas levar também uma alimentação adequada. Que aí vai lá, faz um intensivo, come brigadeiro. Vai lá, faz intensivo, na hora do intervalo é chocolatado, Cheetos. Então, a gente vai assim, também não vai ter uma resposta bacana. Então, é importante associar a alimentação com a intensidade também grande motora. Né? E a intensidade, ela é sempre feita de uma forma individualizada. Quanto prejuízo motor o teu filho tem? Qual é o prejuízo que ele tem hoje? O que está atrasando o desenvolvimento dele? Quando a gente já está dando alta para esse paciente, 2 vezes por semana é mais que suficiente a gente preparando uma alta. Mas ainda assim eu preciso estar associando ele a outra atividade física nos outros dias. Porque se ele fizer 2 vezes de fisioterapia só, ele vai voltar para a fisioterapia. Não vai conseguir ter alta. Você sabe que você é professora junto comigo da especialização em fisioterapia para o autismo, no CBI of Miami, né? Sim. E que é coordenado pela Carolina Quedas, a amiga nossa. Que, aliás, eu vou combinar com ela para vir aqui também. Querida. Mas sabe que essa é uma das especializações com o maior número de alunos. Sim. E eu achei assim, eu falei, não, fisioterapia, tudo bem, vamos fazer, Carolina. Não sei se foi ela que propôs para mim, acho que foi ela que propôs para mim. Ou se foi eu, mas acho que foi ela. Aí eu falei, tá bom, vai ter alguns aluninhos ali, tá bom, tudo bem, vai fazer. E não, me surpreendeu, é uma das que mais tem alunos. Porque justamente entrou numa coisa que não tinha nada. Ela disse que é o primeiro do mundo, é a primeira especialização, curso do mundo direcionado a isso. Eu não sei onde que ela pesquisou isso aí, mas aí é bom, né? Porque nós estamos na frente. E realmente, e aí nas aulas ao vivo a gente conversa mais com as pessoas, né? E aí tem muita... realmente todo mundo que está ali é fisioterapeuta. Inclusive, eu falo de aba, né? E aí eu estou lá dando aula, aí as pessoas perguntam com de aba, eu respondo. Daqui a pouco a pessoa começa a perguntar qual é de fisioterapia. Eu falo, gente, não pergunta isso para mim, eu não sei. É um negócio completamente diferente. Não, mas se eu fizer um não sei o que com não sei quem? Eu falo, eu não faço a menor ideia, nem não sei nem o que é isso que você está falando. Aliás, eu acho que a fisioterapia, isso é só uma opinião assim, pontual, né? Eu, de vez em quando eu penso umas coisas e anoto que eu quero fazer vídeo de ciência e tal. Mas eu acho que a fisioterapia é uma das profissões do futuro disparado, assim. Também. Porque todo mundo está ficando velho, porque nós estamos conseguindo fazer as pessoas ficarem vivas, só que passou de uma certa idade a pessoa fica em frangalhos, a não ser que tenha uma fisioterapia bacana. Sim. Então, se a fisioterapia hoje ela é para momentos pontuais, então você tem uma doença, você tem uma condição física, uma reabilitação, coisa assim, ela vai passar a ser imprescindível para metade da vida. Ou mais. Exatamente. Né? Porque eu, por exemplo, eu estou começando a fazer uns pilates. Na verdade, eu estou quase parando de fazer. Mas eu comecei a fazer. Mas, assim, a gente coloca aqui na clínica, coloca um negócio no pé, né?
tipo um negócio para não pisar nos lugares. É difícil para colocar. Eu tenho 42 anos. Então, em tese, né? Vamos imaginar que a expectativa de vida vai para 130 anos. Quer dizer, 1/3 da vida e já está difícil fazer coisas básicas. Então, 2/3, não sei, a pessoa pode ter outros caminhos. Mas, na maioria das vezes, quem tem dados para fazer isso é a fisioterapia, né? É a físio. E a gente pensar assim, né, que... Imagina, hoje você tem 42 anos, uma pessoa saudável, uma pessoa que se movimenta... saudável, poxa! Sim. Mas se movimenta bem, consegue andar, é uma pessoa dinâmica, não é uma pessoa que fica extremamente parada, viaja bastante, anda. Imagina só essas crianças nossas que ficam normalmente só em salinhas, com 30 anos. É verdade. Né? E vamos pensar que é muito difícil. Eu até falo isso muito... do que eu sofro com o Dudu, né? É muito difícil levar ele para os lugares. Ele está crescendo, é muito difícil levar ele para os lugares. Se ele sai correndo, quem que vai segurar? Então, a gente tem toda uma dinâmica para sair. Eu fico pensando nas pessoas que não têm esse grupo de apoio. Então, a criança começa a crescer, com 18 anos, 15 anos, começa a ficar cada vez mais dentro de casa. E aí, o que nós vamos fazer com essas pessoas? O que nós vamos fazer, Luciano? Como que vai ser o motor dessas crianças? Se já é hipotônico, fica só dentro de casa. Apartamento, São Paulo, pequenininho, tudo pequenininho. Como que vai ser? Como que elas vão colocar um propé? Então, assim, a gente tem que pensar, ficar num pé só. A maioria das minhas crianças não ficam paradas num pé só, quando chega. Entendi. É um pepino. E você está falando dessas coisas, e eu estou pensando aqui numa outra área, eu quero te perguntar a sua visão sobre a relação com essa outra área, que é a educação física. Como é que você vê essa intersecção entre fisioterapia e educação física? Maravilhosa. Eu acho que a gente... É um casamento. Eu tenho um educador físico lá na clínica também, que faz um trabalho lindo, inclusive, preciso te contar que a gente tem um trabalho lindo de habilidades sociais junto com a área motora, que faz com esse professor de educação física. Eu acho que esse é um trabalho complementar. O educador físico ele vai fazer uma estimulação nessa criança. Então, é uma criança que já está de alta, a gente já não tem nenhuma queixa com ela específica. Então, ela já anda de bicicleta, ela já joga bola, ela já consegue antecipar movimento, ela já consegue cruzar a linha média, ela já tem controle de tronco, ela já tem controle cervical. Já consegue fazer esse apoio unipodal, né, que ficar num pé e no outro, já consegue... Enfim, a área motora está ok. Esse momento é essencial que a gente tenha um apoio do educador físico. Eu não posso dar alta para o meu paciente e falar, tchau, acabou, tipo, se ele consegue fazer isso, é diferente de ele faz isso. Exato. Então, o educador físico é quem vai criar a circunstância para ele fazer essas coisas, é isso? Para estimular ele manter esse tônus ativado, manter esse apoio de um pé só, manter a antecipação para pegar uma bola. Então, o educador físico ele faz o trabalho de estimulação. Então, se essa criança já tem condição para ser estimulada, ele estimular e manter essa estimulação é essencial. Então, quando o meu paciente está de pré-alta, que eu falo assim, que eu já vejo que ele já tem essas habilidades de pré-requisitos para ter uma vida na idade adequada dele, eu já começo a estimular esse educador físico a entrar na vida desse paciente, a fazer 2, 3 vezes por semana, no esporte que essa criança goste de fazer, mas estimulando a manter tudo que ele ganhou na físio. Se ele não fizer esse educador físico, ele vai voltar para a físio. Né? Aconteceu em Manaus, por exemplo. Da última vez que eu fui, vários pacientes tiveram alta. E aí, você está fazendo... estou fazendo futebol, estou fazendo circo, estou fazendo... Cada um fazia uma coisa. Quando eu voltei agora, eu sempre reavalio. Mesmo paciente de alta, de 6 em 6 meses, a gente reavalia. E a maioria voltou para a físio. E os pais ficavam assim, Sibeli, ainda bem que ele vai voltar para a físio, porque eu não consegui um educador físico que fizesse o trabalho com ele que vocês faziam aqui. Foi aí que a gente introduziu o educador físico na clínica, porque eu dava alta ao paciente e ele tinha que voltar para a físio. Enquanto que com o educador físico ele conseguiria fazer um esporte coletivo, ele conseguiria fazer natação, fazer um esporte que ele goste de fazer, tenha prazer, e não ficar só na área da reabilitação. A gente quer uma estimulação mesmo, de estímulos novos, de atividades prazerosas para essa criança, que ele consiga manter ao longo da vida, para que quando ele chegue lá com 18 anos, ele tenha um esporte que ele gosta de fazer, vai para a natação, vai para o futebol. Outro dia eu fiz uma live com o Thiago, que ele estava contando que ele levou o filho para a natação, tinha um menino de 18 anos que nadava muito melhor que ele. Então, olha que fantástico, né? Esse garoto tem hoje uma atividade esportiva que dá prazer e, com certeza, mantém esse tônus, mantém o controle motor, mantém força, mantém ritmo, traz várias habilidades ali numa atividade prazerosa para ele. Que se a gente não estimular, não vai ter. Mas conta, você falou do profissional de educação física, que tem feito um trabalho legal de habilidades sociais, conta para nós aí. É um trabalho pioneiro que a gente introduziu. Nós temos um trabalho em dupla. Então, como que é feito? Nós temos o Luan, que ele é psicomotricista e educador físico, então ele cria atividades motoras que dependem do outro.
Então, por exemplo, uma criança, eles vão construir Vou dar um exemplo do que eu vi outro dia. Vão construir um castelo com bloquinhos de EVA. Então, uma das crianças tem que ir lá buscar, o outro tem que ir trazendo, rolando o bambolê para trazer a criança que está trazendo o tijolinho. Aí ele entrega, ele vai lá, coloca para construir o castelo. Aí ele tem que soltar a corda para o outro ir, pegar outro tijolinho, enrola, traz. Então, ele precisa dessa reciprocidade para conseguir realizar uma tarefa motora. Então, a gente tem um antecedente ali, claro, visual motor. E lembra que eu falei que quando a gente vai realizar uma atividade motora, a gente precisa ativar a córtex frontal, que é o desejo de. Então, eu preciso montar esse castelo. O que eu preciso fazer? E aí ele vai ativar todas as áreas ali para conseguir construir esse castelo e ter uma motivação para realizar aquilo. E aí constrói, então, ali uma relação social de que, olha, eu dependo do outro. Eu não consigo ir lá e pegar o tijolo e fazer, porque tem alguma coisa que está barrando. E aí ele é um projeto que está, assim, a cada 3 aulas, a gente dá uma devolutiva para a família de plano de intervenção. A gente usa protocolos de avaliação de habilidades sociais. Então, não olha para o outro, não responde, não segue uma instrução. A gente vai colocando, especialmente, cada um tem um plano individualizado associado ao que ele precisa, da área motora com a área social. É lindo, muito lindo. É realmente legal, né? Assim, isso ele pode fazer depois que ele já tem um desempenho motor de excelência, já passou eventualmente para avaliação sua, já está pré-alta ou de alta, que ele consegue ir para isso, né? Isso, que ele precisa ter pré-requisitos, né? Para ele conseguir fazer essa atividade. Então, ele precisa entender que ele precisa construir, então ele precisa conseguir passar pela escada, ele precisa conseguir jogar bola, ele precisa conseguir antecipar movimento, porque é isso que a gente vai estimular com a habilidade. E a gente começa com 2. Então, tem, por exemplo, 2 irmãozinhos gêmeos. Eles nem se olhavam. Até outro dia a mãe veio falar assim, Beli, você viu que depois do psicomotriz, como mudou os irmãos? E ela mandou vários vídeos de um abraçando o outro, um chorando e o outro indo lá e acalmando. E ela falou, isso nunca acontecia antes. Né? Então, eles não tinham uma relação. Hoje, tudo eles vão fazer, um depende do outro. Então, eles vão... vai construir, ele pede ajuda para o outro. Eles não entendiam essa relação. Então, muito bacana, muito legal. Mesmo. Na graduação de fisioterapia, é claro que as coisas mudam muito rápido. Então, sem pensar... Acho que você pode falar um pouco de quando você formou e agora, daquilo que você sabe. O que você aprende sobre autismo? Aprende alguma coisa de transtornos do neurodesenvolvimento? E o que aprende? Quando eu me formei, não aprendi nada. Nunca tinha visto uma pessoa com autismo. O Dudu foi meu primeiro. Eu não sabia nem que existia, nunca. Né? Nós falávamos ali de mielomeningocele, de PC, de síndromes, mas de autismo, 0. Eu acho que hoje as faculdades estão mais preocupadas em passar, pelo menos, as bases ali, né, sobre autismo, transtorno do neurodesenvolvimento em geral. Acho que hoje tem mudado um pouco a visão, até por uma necessidade muito grande. Hoje todo mundo sabe o que é autismo. Eu me lembro quando eu desconfiei do Dudu, veio a família inteira achando que eu estava assim, depressiva, que eu tinha alguma coisa. Como assim? Ele é super normal, ele é super inteligente. Eu lembro que todos falavam assim, mas eu não estou falando que ele não é. Eu estou dizendo que ele é diferente, que tem alguma coisa. E a Xuxa me disse que é autismo. A Xuxa me falou que é autismo, então é autismo. Mas você vê que hoje não é assim. Né? Hoje, por exemplo, na minha própria família ali, quando teve uma outra suspeita, foi muito mais fácil de todo mundo entender que o autismo não é aquela criança que só se balança, ou só se bate, ou bate, que era antes, assim, quem conhecia o autismo dessa forma. Eu acho que mudou. Mas aí, aí tudo bem, a pessoa lá na faculdade de fisioterapia, ela vai lá, ela ouve um pouquinho falar, e aí ela diz assim, não, tudo bem, eu vi falar, eu entendi o que é e tal, pode trazer a criança. E aí ela pede uma coisa, a criança não faz. Ou, eventualmente, apesar de não ser só isso, você também tem casos de agressividade. Ou chega lá, você cria uma circunstância que você produz até isso. Qual o instrumental que, na sua interpretação, qualquer fisioterapeuta tem que ter para atender crianças autistas? Tem que ter uma base de conceitos de análise do comportamento. Não dá para atender sem. Não dá. Eu acho que esse é o diferencial que a gente faz na clínica. Quando alguém fala, Sibeli, por que é diferente o intensivo? Aqui, de uma pessoa... Porque quem faz o curso lá de Terassult ou de Pediassult vai ser treinado para atender uma criança com paralisia cerebral. Não vai ter a base do conceito da análise do comportamento. Então, ter o curso não vai garantir um bom intensivo. Porque não vai saber controlar essa criança. Não vai conseguir fazer com que essa criança dê a resposta que você espera. E como é que você faz para ter isso? Sem ter o conceito, não dá. Não dá. A gente precisa entender
o que é antecedente, a gente precisa entender o que é reforço, a gente precisa trabalhar o que é motivação. Então, sem a base, eu acho que nós não conseguimos, de forma alguma, ter uma resposta motora eficiente. A menos que seja uma criança nível 1, talvez a gente consiga ter uma resposta melhor. Mas ter uma criança ali nível 2, nível 3, sem base de análise do comportamento, gente, não dá. Todo mundo que vem procurar a supervisão entende que se não tiver essa base, a gente não consegue ter efetividade. Dá um exemplo de utilização de algum processo, procedimento ou princípio analítico comportamental na fisioterapia. Então, por exemplo, vamos lá, tem uma criança que não responde a nenhum comando. Então, a fisioterapeuta quer que ele suba a escada, pegue um ursinho e encaixe uma pecinha para ele fazer um agachamento, um fortalecimento de quadríceps. Então, já temos ali uma fisioterapeuta que está trabalhando função, que ela colocou um exercício ali funcional para a criança, que o próprio estímulo dá a dica para ele do que ele tem que fazer, né? Então, eu subi um degrau, tem um negocinho embaixo, eu tenho que pegar, tem um encaixe só em cima, é isso que eu tenho que fazer. Mas, se eu não tiver a base comportamental dessa criança, por que essa criança vai fazer isso? Vamos pensar no Dudu ali. O que ele ia fazer? Ele ia lá, até subia a escada, descia, e não ia, chutava o brinquedo longe. Não ia baixar para pegar, porque já é difícil abaixar, vai baixar para pegar para quê? Para te agradar? Nunca. Você pode morrer de falar para ele, Dudu, pega aqui. Não, nunca. Então, se a gente tem ali o princípio da análise do comportamento, eu coloco já em cima, por exemplo, um brinquedo que ele goste muito. Então, ao invés de fazer um brinquedo X, uma argola, eu já pego ali, se ele gosta de carrinho, então nós vamos colocar na caixinha para a gente brincar. Pega o carrinho. E aí eu já pego um brinquedo que é reforçador para ele já ter interesse de abaixar, pegar o carrinho, ir lá, subir e ele ter a possibilidade de brincar e brincar com essas mãos no alto, por exemplo, se esse é um objetivo. Então, usar a base da análise do comportamento, para mim, é fundamental. Entender o que é reforçador para aquela criança, o que é punitivo para aquela criança, o antecedente que a gente dá para ele. Então, se eu falar assim, vem, ele não segue nenhuma instrução, ele não vai vir. Agora, se eu mostrar para ele o carrinho que ele gosta e falar, o carrinho, ele já vem sozinho, eu não preciso falar, vem. Só de eu mostrar, ele já vem. Né? E você deu um exemplo de brinquedo. E pode ser que a criança não goste de nada que nós chamemos de brinquedo. Exato. Alguma coisa que ela entende que é brinquedo. Aí entra a análise de avaliação de preferências. Isso. São ferramentas da análise do comportamento. Eu sempre dou esse exemplo. Rotina visual antecipatória, que eu acho que é outra coisa muito legal. E quando a gente usa a rotina visual na clínica, por exemplo, eu tenho uma criança que chama Rafa, e a gente falava assim, a hora do Rafa, o Rafa escolhe. E aí a gente escrevia na lousa, então, né? Ele tem lá abdominal, exercício com a bola, Rafa escolhe. Aí ele ia lá, ele fazia aí ele ia lá, ele mesmo riscava, aí ele olhava para mim e falava assim, Rafa escolhe. Aí ele ia para o outro, Rafa escolhe. Quando chegava Rafa escolhe, ele amava. Então, ele entendia essa rotina também do que ele tinha que fazer, porque às vezes a gente tem ideia da previsibilidade. Quantos abdominais você vai fazer, Luciana? 10, tá bom. A criança tá ali fazendo, aí no meio do caminho ele deu um choro, bateu, se mordeu, sei lá, caiu, você parou de fazer o exercício. Ele entende que é isso que para o exercício. Pronto, você já ensinou um comportamento inadequado para ele sem querer. Então, quando a gente coloca lá um abdominal, que eu coloco 5 carrinhos, ele sabe ali que vai ter também 5 abdominais para trazer. Então, isso também ajuda. A gente não precisa ter só dica visual, figuras. A gente pode ter objetos, a gente pode ter dicas contextuais também ali, né? Que vão ajudar ele a entender a relação na mente. E que, imagina, você nunca viu isso na faculdade. Não tem como você ver isso no curso de fisioterapia, na faculdade de fisioterapia. E, aliás, isso ajudaria para todas as outras crianças, ou para muitas outras, né? Não só para crianças autistas, né? Sim, teria muito mais sucesso. E, às vezes, a gente está falando ali de uma fisioterapeuta que acabou de sair, como eu, quando eu saí. Brincar de faz de conta, para mim, era muito legal. Vai brincar de faz de conta com uma criança que não tem. Autista. Não adianta. É uma grande parte dos autistas. Exato. Então, assim, a gente tem que usar recursos físicos, entender quais são esses recursos, conversar com a terapeuta, entender se essa criança precisa ali de recurso visual, de antecipação, de quantidade, de brinquedo, de reforço. O que a gente vai usar? É preparar essa sessão antes da criança chegar. Então, a gente faz isso, tem esse cuidado, né, de preparar. Toda criança tem um plano terapêutico. E nesse plano tem que estar descrito orientações comportamentais e também evolução a curto e longo prazo. E nós vamos chegar já no ISCA, mas pensando assim na fisioterapia, como é que é o desafio da questão da agressividade com crianças com autismo? Como é que você vê assim, o relato que os fisioterapeutas fazem? Então, é muito comum, principalmente na área motora, a gente ter a agressividade, sim. Né? A gente tenta trabalhar com esses recursos antecipatórios, conversar com essa terapeuta, seguir a orientação do que essa analista orienta.
né? Às vezes a gente pede ajuda mesmo. Vem participar com a gente está precisando de ajuda. Eu peguei um caso foi agora. Ele veio, já tinha feito avaliação ano passado, uma criança sem nenhum repertório. E aí eu liguei para essa terapeuta e eu falei, olha, então, a gente está começando, ele não segue nenhuma instrução, ele morde o tempo todo, bate a cabeça, a gente está assim, precisando de ajuda. E ela disse assim, eu estou em avaliação, por mim ele nem faz fisioterapia agora. Falei, oi, calma, vamos lá. A mãe está 6 meses lutando no plano de saúde para conseguir fazer um intensivo nessa criança. A criança que não tem motor nenhum, a gente precisa de ajuda comportamental aqui. Ela, não consigo te ajudar. Aí a gente entra com recursos comportamentais nossos mesmo, né? E aí funciona. Mas a gente tem que pensar aí, trabalhar nessa antecipação, dica visual, interesse, pode ser música, pode ser celular, pode ser o que for. A gente vai usar o que a criança gosta. E aí, pequenas respostas, né? Eu não posso começar com um custo de resposta muito alto. Eu não vou começar com ela fazendo 10 abdominais. Eu faço um e ela ganha o vídeo. Faço o outro, ela ganha o vídeo. Faz outro, ela ganha o vídeo. Até ela entender, agora já está indo bem. Então, agora a gente vai fazer 2. Então, 1, 2. Tirou o segundo, ganha o vídeo. Aí a gente vai ampliando. Então, vai usando os recursos que a gente consegue ampliar ali para análise do comportamento, mas o primeiro passo é pedir ajuda para o analista. Quando eles não conseguem, aí a gente... Você falou assim, tem muito esse caso, principalmente na área motora. Eu fiquei pensando no Pilates que eu faço, né? Às vezes dá vontade de pegar e dar um chute mesmo na cara da professora. Brincadeira, professora. Porque o tanto de dor que ela produz na gente, se você pensar, você está indo... Você tem uma pessoa, pensa do ponto de vista de uma pessoa autista. Tem uma pessoa que, no contato com ela vai produzir situações que produzem dor. Exato. Entendeu? Eu falo que quem me apresentou o Pilates, falou primeiro, foi o Paulo Liberalesso, né? A primeira exercício que ele começou a fazer foi Pilates. E eu falava com ele, a gente tinha reunião com ele, uns papos assim. Ele falou, Selma, eu tô acabado, moça, tô todo doído, tô destruído, tô cansado. Eu achei que Pilates ia ficar sentado na bolinha, dar uma relaxada, e não é, um negócio dificílio. E é dificílio. É. E realmente, se você está numa situação, se você vai fazer desenvolvimento motor, tem algumas situações que vai ter dor. Muito. Né? E dor gera agressão, né? Exato. Principalmente quando eu não sei falar que está doendo. Eu não sei falar que estou dolorida de ontem. E aí vamos de novo fazer quadríceps, né? Então, gera muito comportamento, sim, agressivo. É bem comum. A gente tem que entender ali, ser o mais gentil possível, né, com essa criança, entender e entender também que a gente errou de alguma forma. Isso eu sempre falo muito para a equipe. Se ele chegou numa agressão, a gente errou de alguma forma. Né? Então, seja porque ele está com dor, porque nós não conseguimos comunicar bem, porque nós não antecipamos a quantidade de exercício que ele ia fazer, o que a gente está errando? E avaliar, sentar e ser humilde e olhar, né, para aquela situação. Tudo na clínica é gravado, 24 horas por dia. Eu achei legal que aqui também vocês têm esse cuidado, né? Então, tudo é gravado. Por quê? Porque qualquer coisa eu busco um recurso, eu vejo o que aconteceu, eu consigo avaliar, e eu consigo trabalhar com o meu time esse olhar minucioso para a gente diminuir essa quantidade de agressão. Então, é comum no começo, mas depois é impressionante como vai desaparecendo. Se fizer tudo certinho, né? Inclusive, e tem um outro motivo, porque assim, por que eu tenho dor e eu continuo indo? Porque o problema é o seguinte, você estudando os textos clássicos lá, você sabe, o reforçador é o que está imediato. E aí tem o problema de você se comportar sob controle de reforçadores que são atrasados. Então, eu faço o Pilates, demora 6 meses para eu sentir na vida real. Então, para um indivíduo autista, não verbal ou minimamente verbal, que não está sob controle verbal, porque o que antecipa o valor do reforçador é a mediação verbal. No caso dele, ele não tem essa mediação verbal para antecipar esse valor. E aí, estou sentindo dor, além de ele não conseguir comunicar, ele assim, para que está fazendo isso? Exato. Tipo assim, qual é o motivo de estar fazendo isso? Não tem nenhum reforçador, parece, né? E aí você tem que caprichar nos outros reforçadores imediatos. Tem que caprichar muito, pensar muito nesses reforçadores, na antecipação, na quantidade, nas dicas visuais, né? Reforço que ele tem que ter imediato e que a gente assim tem que tirar acesso em outros ambientes também, né? Porque tem que estar ali querendo muito aquilo. Mas a gente consegue, assim, ter um resultado muito bacana. A diferença é muito grande do primeiro para o último dia de intensivo. Que legal, né? Muito legal. Muito legal. E que medida que o Dudu te desafiou, assim, desafiou seus conceitos, suas ideias de fisioterapia, das coisas que ele veio e como é que foi essa relação com ele e as coisas que ele apresentou? O motor do Dudu é muito bom. Né? Então, ele começou a andar com 9 meses. Com 11 meses, o Dudu quicava a bola. Então, eu achava assim, fantástico. Eu achava que ele não ia ter nada, porque o motor é a primeira base do neurodesenvolvimento para a gente saber que está tudo bem.
né? Então, o Dudu anda de patinete quicando a bola, o Dudu anda de bicicleta quicando bola. E com um iPad na outra mão. É uma coisa assim, que se você vê, você não acredita. Eu vou te mostrar um dia. Então, o motor dele é muito bom. Mas, quando eu comecei a usar o SUT nele, eu percebia que a resposta era muito melhor. Até pela propriocepção. O Dudu não tem um baixo tônus. Então, também dificulta a gente pensar nesse motor ali como algo... Estimular a fisioterapia nele é importante. Então, para o Dudu, a gente estimula mais hoje o motor com o educador físico mesmo. Né? O Dudu faz 3 vezes por semana o educador físico ali, por mim faria 5. Mas eu acho que dá uma resposta diferente. Agora, a agressão do Dudu sempre esteve presente. Desde 1 ano e 8 meses, o Dudu é uma criança muito explosiva. E a gente não tem claramente ali funções de comportamento dele, sabe? Por mais que nós tivéssemos feito análises, o Dudu sempre foi acompanhado por BCBAs, por profissionais que são dos Estados Unidos. Tive uma profissional por muitos anos também que é de Portugal, que é a Patrícia. Então, assim, o Dudu sempre teve um acompanhamento de pessoas que estudaram muito a análise do comportamento. Eu aprendi muito com esses profissionais. Mas eles também não conseguiam descobrir o porquê dessa agressividade dele ser tão forte. Porque, não, às vezes... Tem uma função ali, você fala, entendi, ele me bateu porque ele recebeu um não. Ele me bateu porque, sei lá, ele queria alguma coisa. Mas, às vezes, a gente faz e fala, não sei por que de repente, está tudo bem, ele está feliz, e bate. Então, com o Dudu foi um desafio muito grande essa questão da agressão. Motor, não. O motor dele é melhor que o meu. Então, às vezes, a gente faz um intensivo nele para dar uma centrada, perder um pouquinho de peso, melhorar um pouquinho a postura, mas logo ele volta só para a área motor. Agora, a agressividade sempre foi muito difícil. Muito difícil. Foi o único ponto. Eu falo assim, ele é tão doce, ele é tão maravilhoso, ele é tão... Ia ser perfeito demais, né? Porque ele é muito bonzinho. Mas, quando aparece a agressão, é algo que... Eu falo, por que tem que aparecer isso? Isso me preocupa. Isso é uma coisa que eu já tentei de tudo. Agora, a gente está tentando isso. Mas a gente você falou que está aprendendo isso. O que você está achando? Como é que você está vendo isso? Então, eu estou achando ele mais tolerante. A gente está na fase da tolerância com o ISCA agora. Então, realmente, ele está conseguindo generalizar. Estou achando assim, por exemplo, esse final de semana eu achei ele bem mais tolerante. Era muito difícil para ele sair da rotina. Recebemos uma visita ontem e ele ficou bem. Era muito difícil. Normalmente, ele já agredia, queria sair, não queria ficar. Fomos para uma festa, ele também conseguiu, mesmo sendo muito difícil para ele entrar. Então... Acho que ele está mais tolerante. Mas a gente está bem no comecinho, né? Então, tá... Não, mas você está aprendendo o procedimento também? Estou aprendendo o procedimento também. E o que você está achando? Fantástico. Dos princípios. Você te apresentou, é isso aqui. O que você está achando? Eu achei que é diferente de tudo que já foi me apresentado. É muito diferente, é isso. Assim. Eu sempre dei aula assim, de análise funcional, DRA, reforço diferencial, é isso. Assim, basicamente, é isso. E aí o ISCA vem e ele faz uma ideia completamente diferente. Completamente diferente. Como é que você está lidando com isso? Eu tô... Assim, no começo eu fiquei um pouco incomodada com isso. Até falei para o Felipe, né? Falei, Felipe, será que é isso mesmo, né? Mas o meu marido até brinca assim, que ele vai usar uma placa assim, eu já sabia. Porque ele era o cara que reforçava tudo, né? E a gente brigava com ele o tempo todo. Tipo, Dani, você é o cara que reforça, você é o cara... Eu falei, Felipe, ele tá certo. Vocês vão seguir o que o Daniel faz. Então, assim, foi desconstruir um pouquinho. Mas eu sou uma pessoa, de verdade, que busca muita coisa nova. Que acho que a gente não pode ter uma verdade absoluta e falar assim, é isso para sempre. Eu acho que se tem gente estudando coisa nova, tá falando que funciona, vamos testar. Eu sempre testei tudo. Eu acho que tudo que não faz, que não é prejudicial, não é medicação, não é uma coisa que vai fazer mal para ele, tudo bem. A gente testa, né? E o ISCA veio para mim como uma novidade, assim. Eu tô aprendendo a lidar. Até quando ele me passou o manual, eu li o manual todo. Cheguei no dia seguinte aqui, ele falou: "Deu tempo de ler?" Eu li tudo, já entendi tudo que você vai fazer, até a parte de cooperação. Então, eu acho que é novo, é diferente, desconstrói tudo que a gente viu, mas acho que deve ser muito mais efetivo. Até porque a gente já tinha tentado tudo que não está ali no ISCA, né? E não funcionou. Então, é mais uma tentativa. Vou contar depois para vocês se deu certo. Vou pedir para o pessoal aqui, eu vou colocar aqui na quina aqui um vídeo que eu expliquei como é que é o procedimento do ISCA, tá? Eu participei de um podcast chamado Sem Groselha e eu fiz lá um vídeo. E aí eu vou pegar esse recorte e vou colocar aqui. Então, não aqui não. Vai colocar depois, no card. Então, o Victor depois coloca no card. E aí vocês podem lá ver. Aí eu expliquei todo o processo. É um processo complexo, porque antes a gente trabalhava só com a ideia de que você faz reforço diferencial. Você precisava descobrir exatamente qual era a função.
Exato. Era basicamente o trabalho do Iwata, né, de análise funcional. Sabia exatamente a função, então antes disso não dava para fazer direito. E aí você fazia reforço diferencial. Então, na hora que você tinha um comportamento de problema, você não reforçava, e você reforçava os outros comportamentos, né, os comportamentos que eram alternativos. E aí entra a pergunta que eu quero te fazer. Eu acho, o que eu vejo sobre o uísque é o seguinte. Primeiro, eu acho que o uísque ele tem um olhar humanístico, muito diferente, compassivo, como eles chamam, né? Muito diferente, e isso é muito interessante para mim. O meu problema é só quando esse olhar é humanístico, ele compromete a efetividade. E aí eu estou fazendo um discurso que é lindo e aqui não funciona. Aí é o problema, né? Exato. Então, na hora que você viu, eu acho que o primeiro choque é dizer, eu duvido que isso aí funciona, né? Exato. A primeira coisa que você pensa. Mas eu gostei muito dessa coisa humanística mesmo, né? É uma coisa que a gente nunca teve. Eu me lembro de ter analistas ali com o Dudu, CBAs, e ela falava assim, você é muito mole com ele, você tem que ser mais firme, você tem que falar mais firme com ele, a consequência, o reforço diferencial tem que ser mais claro. A gente chegou a usar punição, vai sentar na cadeirinha cada vez que bater, vai fazer não sei o quê, nada funcionava. Isso não foi punição. Tentou punir, mas nem... Então assim, não funcionou. E aí eu acho que quando a gente pensa no uísque, a gente pensa de uma utilização humana. A gente pensa, né, lá no Dani segurando assim, eu sempre, eu já sabia, né? Então, é saber que você pode fazer de outra forma. Eu gostei muito da abordagem, até a alegria. Eu falo assim que o Dudu voltou a ficar muito alegre. Né? A expressão dele melhorou, a terapia é gostosa. Então, fazer o treino não é um treino pesado, é um treino leve. E quando ele está começando a ficar pesado, a gente para. Então, achei fantástico. Assim, no começo, dei uma... Meu Deus, vai dar certo isso? Duvido. Eu também achava a mesma coisa. E assim, eu acho assim, veja, eu acho que é diferente assim, a posição do terapeuta e a posição dos pais. Porque assim, se você olha, por exemplo, para os estudos de reforço diferencial, treino de comunicação funcional com extinção, ou a extinção pura, assim, você vê que um dos problemas é um problema de validade social. Os pais choram, os pais ficam tristes. Porque quando você tem uma explosão da extinção, é um negócio terrível, né? E quando você diz assim, não, você não vai fazer isso. Você vai reforçar. Eu acho que emocionalmente em casa... Então, eu queria te perguntar assim, uma coisa é aqui na clínica. Deixa eu explicar para as pessoas rapidamente. Aqui na clínica tem 2 serviços, tá? Tem um serviço que é o serviço de aba intensivo, então as pessoas, em geral, pessoas da cidade ou da região, elas vêm aqui, ficam 4 horas ou 2 horas de aba todo dia, né? Isso é no primeiro andar. O térreo é formação, o primeiro andar, e aqui, e o podcast, o primeiro andar é isso. E no segundo andar é para casos agressivos perigosos, casos agressivos extremos, em que você faz o uísque. Então, é uma intervenção intensiva. Então, vem e faz a intervenção durante um certo tempo. No caso, a Cibele, ela mora perto, mora em São Paulo, mas pessoas que vêm de outros lugares, elas vêm para cá, ficam aqui um mês. Ou próximo disso, depende da avaliação. E aí, normalmente, vem um profissional que acompanha o caso, depois, quando volta para a cidade, o profissional já sabe como lidar com o indivíduo. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, apareceu um caso muito agressivo, o profissional não consegue atender. Ele diz assim, tem que passar um mês na aluna. Aí esse profissional vem junto, faz um mês aqui de intensivo, e o profissional também aprende. Depois, quando volta para lá, aí o profissional já sabe como fazer, então a clínica ganha essa expertise, e você tem um indivíduo que a clínica pode atender porque o comportamento está bem baixo, que tem a ver com a estrutura que a gente tem aqui também. Então, basicamente isso. Então, a minha questão agora, tirando o profissional, pessoal, em casa, até assim, isso gerava briga, né, ou pelo menos discussão lá com seu marido. O que muda, assim, de você não ter aquele mesmo... Você tem que lidar com situações de extinção, de punição em casa, você pode reforçar certos comportamentos para evitar. Como é que muda a dinâmica de casa? Muda muito. Parece que não, né? Mas é uma coisa gritante, assim. Eu acho que você se sente mais leve de poder ofertar aquilo que ele está pedindo, porque, às vezes, é coração de mãe, total. Mesmo sendo terapeuta, só a mãe dele, né? É muito difícil você falar, não vou dar. Pode chorar, esgoelar, fazer o que você quiser, não vai ter. Então, agora, quando a gente faz, que eu falo, tá bom, vai tomar banho. Você quer tomar banho? Então vai. Eu falo, nossa, que bom, como é gostoso, né? Poder reforçar. Como é gostoso ser o Dani, né? Que fazia tudo que ele queria. Então, acho que dá um alívio.
Eu acho que também, familiar também, que essa coisa que eu tinha que o tempo todo ficar assim, Daniel, você está reforçando, Daniel, não faz isso, Daniel, não faz. E é pro bem dele. Poxa, a gente tem que fazer. Eu sempre fui uma pessoa que seguia exatamente o que os terapeutas pediam, porque eu dizia assim, não, ele tem que melhorar, é pro bem dele, eu preciso fazer isso por ele. Por mais que doesse, eu fazia. Por mais que eu falava, não vai funcionar, eu fazia. Porque eu falava, vai que funciona, vai que para ele vai dar bom fazendo isso. Então, hoje eu acho que é mais leve, o treino é mais gostoso, a criança fica mais feliz, os pais ficam mais felizes, até a irmã, né? Que eu não contei que ele estava fazendo tratamento aqui, ele fica no turno da escola, que ele vem para cá. E ela me falou, nossa, Dudu tá bem mais feliz, né, mãe? O que você tem feito com ele? Oh, que legal. Então, assim, essa coisa da tolerância tá melhor, ele tá mais feliz, ele tá mais... prestando mais atenção até. Eu acho que até porque a gente não fica o tempo todo, aquela coisa de ter que ficar afrontando ele o tempo inteiro, eu acho que tá mais leve para ele também. Por enquanto, começamos faz pouco tempo. Quanto tempo? Faz um mês. É porque, no seu caso, não é intensivo. Você não vem aqui. Como você mora em São Paulo, você vem fazer os atendimentos. Você vem quanto? Uma vez por semana? Uma ou duas. Depende da semana. O Felipe fala, vem duas. Quando a gente troca o procedimento, vem duas. Se não, vem uma. Ele está fazendo online essa semana, por isso que nós não viemos hoje. Entendi. Mas, assim, eu já percebo uma diferença grande de tolerância, de sentar, de escrever, que é uma coisa muito difícil para ele, que ele não gosta. Então, agora está ficando bem mais tolerante. Eu estou gostando. E o treino de resposta, para vocês entenderem. Primeira fase, você tem aquele comportamento que é o comportamento que gera problema. Né, o comportamento, ele tem acesso a um certo reforçador, ele quer muito aquele reforçador. Então, em geral, ao invés a gente não nega esse reforçador, a gente vai ensinar ele a pedir apropriadamente. Qual é a maneira, a resposta de comunicação funcional para ele pedir o reforçador dele? Aqui foi um cartãozinho. Cartãozinho. Um cartãozinho, Então, ele tinha que primeiro só entregar o cartão. Então, ele entrega o cartão, tem um reforçador. Entrega o cartão, um reforçador. Aí você fala, mas ele vai pedir o dia inteiro? Isso mesmo, ele vai pedir o dia inteiro. Aí vem a segunda fase, que é a resposta de tolerância, que é a gente dá para ele e, às vezes, a gente diz não. A gente começou, na verdade, uma fase anterior, que foi uma elaboração da comunicação. Aí ele tinha que ir lá tocar na pessoa para dar o comunicador. Então aumentou a resposta de comunicação funcional foi acrescida. Foi crescida. Tá. E aí depois nós entramos com a tolerância. E aí a minha pergunta, a resposta de tolerância é, a pessoa a gente vai dizer sim, a maioria das vezes, e às vezes a gente vai dizer não. E aí a gente vai ensinar ele a concordar, a dar uma resposta de tolerância. Qual é a resposta de tolerância dele? Não, ainda ele está só entregando o cartão para a gente fala com ele, fala, Dudu, agora não, espera um pouquinho. Aí ele senta um pouquinho, e aí ele pega o cartão de novo. Tá. E aí então, depois que vai introduzir a outra resposta. Então, tá bem no comecinho mesmo a resposta começou tolerância. essa semana. Que legal. A tolerância começou semana passada, na segunda-feira. E aí depois veio o treino de comportamento cooperativo, que vai ensinar os comportamentos contextualmente apropriados para ser prevenção para evitar de voltar, né? Isso. E aí a gente está... Aí é que é legal, né? Estou muito legal. Estou bem animada com esse novo procedimento. Por enquanto, está indo muito bem. Eu acho que o simples não do Dudu já gerava um inadequado grande, assim, uma agressão. Né? Hoje já não está gerando. A gente está conseguindo administrar. Assim, faz uma semana que ele está muito, muito bem. Assim, não teve nenhum episódio agressivo, não. É muito difícil para as mães, né? Assim, eu acho que para todas as mães é difícil. Mas acho que quando você é mãe e profissional é mais difícil, porque você sente uma... Acho que a minha impressão, eu como pai, né? As pessoas sabem que eu tenho filho, que é o Benício, que tem 16 anos, que também tem autismo nível 3, e hoje ele não tem crise, mas ele já teve muitas no passado, né? Eu me sentia um pouco até impostor de falar das coisas, sendo que eu não conseguia resolver as coisas com meu filho, sabe? Eu acho que é a sensação de impotência, né? De impotência. Principalmente você não entender o que está acontecendo, né? Então, você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Uma das coisas que a gente descobriu ao longo do tempo, por exemplo, com o Dudu, quando ele melhorou um pouco essa questão da comunicação, foi que ele ama andar de carro. Todo dia ele quer andar de carro, porque eu sou dona do posto, né? Eu falo para ele, filho, eu sou dona do posto, só que ele quer andar com o pai. E aí o Dani faz um caminho com ele específico e volta para casa. E às vezes o Daniel ia fazer esse passeio com ele e no meio do caminho ele começava a agredir, beliscar, querer morder, ficar bravo. E a gente falava, poxa, mas o que está acontecendo? A gente está no que ele gosta de fazer, foi fazer para agradar. E aí, quando ele começou, o pai viajou e ele ficou só comigo. E eu não sabia qual era o caminho, né? Aí eu fazia outros caminhos. Vamos andar de carro, então vamos. E aí ele começou a me mostrar para onde ele queria ir. Ele começou a fazer lá. E eu falava, é para lá que você quer? Então vamos. E aí eu ia. E ele conseguiu descobrir que ele poderia me guiar. Acabou. O problema era esse.
O problema é a gente não descobriu o que era. E olha o que era. Na verdade, ele não queria ir para onde estava indo. E a gente só descobriu por um acaso. A gente demorou também. O meu filho, a gente ia no carro. De vez em quando ele fazia esse seguinte barulho. E eu falava assim, de vez em quando ele faz esse barulho, não sei o que é. Aí alguém teve a sacada. É o barulho da seta. Ele está dizendo que é para entrar, que é para dar seta para entrar em algum lugar. Olha isso, e era mesmo. Era? Aí ele quer ir aqui. Aí a gente foi entendendo. Aí quando dava seta, ele parava. Porque ele estava sinalizando, eu quero que entre aqui. Entra aqui, para você ver. Mas às vezes é difícil, você não vai conseguir. Como é que a gente vai entender, né? Tipo, como é que eu ia saber para onde ele queria? Ia descobrir lugares que ele quis voltar, que há muito tempo a gente não ia. E ele lembrava. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, que eu acho que é o que a gente precisa, né? O Selma, ali com o Isca, eu preciso fazer tarefas com ele que não necessariamente sejam tarefas reforçadoras para ele. Mas ele vai ter acesso a algum reforçador por fazer aquilo. E ele precisa ter essa compreensão de entender que ele precisa cooperar, que ele precisa fazer algumas coisas que ele não quer também. Né? Igual eu estava falando com o Felipe. O Dudu só faz o que ele quer, só o que ele gosta. Né? Ele falou, não, mas aqui ele vai entender que ele vai precisar cooperar para algumas tarefas. Né? Se a gente só faz se obrigasse ele a fazer antes. Agora, ele realmente já está com a questão da tolerância já melhor. Já, né? É como se fosse um operante, né? É difícil a gente falar isso do ponto de vista comportamental, porque a gente não tem tanto recurso para isso. Mas quando as pessoas falam, né? Tem que aprender a lidar com o sentimento de frustração. Né? É isso. É uma elaboração que não é muito comportamental, assim, behaviorista, né? Mas é isso. Tem que aprender a lidar com aquele sentimento. Você precisa ter aquele sentimento e não dar uma porrada em alguém, né? Exato. Não dá para bater em todo mundo. Não é porque eu não quero escrever aqui que eu preciso, né? Não é porque eu quero ir para algum lugar que eu preciso agredir. Então, isso a gente tem trabalhado bastante assim para ajudá-lo mesmo. Eu acho que o Isca veio para me ajudar. Estou aprendendo. E eu fico pensando assim, na fisioterapia, por exemplo. Quando a gente normalmente pensa em reforço diferencial, vamos imaginar que a maioria dos analistas do comportamento no Brasil ainda trabalha com reforço diferencial clássico, digamos assim, né? E aí, tudo bem, não estou discutindo isso. Mas quando você chega na terapia, não dá para ela fazer isso. Na fisioterapia, porque não é o papel dela é fazer o movimento acontecer. Exato. E aí parece que o caso do Isca, que permite que a gente faça esse reforço do precursor e a gente vá para um outro caminho que impeça a agressividade de acontecer, parece que faz muito mais sentido para você pensar, por exemplo, como a gente pode orientar fisioterapeuta para comportamento problema, né? Exato, faz. E você sabe que eu tinha uma criança que fazia o Isca por um outro profissional. E eu fiquei inconformada, porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer fisioterapia no menino? Ele fazendo intensivo. Não, você tem que reforçar o comportamento dele. E ele não queria fazer nada. Ele ficava lá andando. Aí eu chamei e falei, olha, gente, não tenho como. Aqui ele está para fazer fisioterapia, eu preciso da ajuda de vocês. O que a gente vai fazer? Né? E aí eu tinha uma ideia diferente. Eu acho que não era um Isca bem feito, sabe? Possivelmente, porque quando eu vi com o Dudu, completamente diferente. E aí o quanto a gente também tem isso, né, Luciano? Isso é um grande problema. Um grande problema de procedimento, pessoas fazendo as coisas mal feitas. Isso no Brasil é um negócio... Eu fiz aqui já esse podcast, para as pessoas que estão assistindo, não é ao vivo, a gente está gravando aqui, e eu gravei com o Joshua também, já. Ele estava aqui no Brasil. E aí eu perguntei assim, o que o Felipe faz contigo? E ele falou assim, não, o Felipe é um pesquisador que é meu parceiro igual para igual. Nós dois lidamos igual para igual. Nossa produção é igual para igual. O nível de desenvolvimento dele é esse. Então, o Felipe é realmente um cara muito extraordinário. Primeiro lugar, eu quero dizer isso. O Felipe é realmente muito extraordinário. Assim, é uma pessoa que tem o domínio do que ele está fazendo, que é uma coisa maluca, assim, um nível muito grande, né? Sim. E assim, mas isso não é a realidade no Brasil. Assim, os analistas do comportamento, grande parte. Eu imagino você lidando com analistas do comportamento, muitas vezes está lidando com pessoas que estão fazendo um negócio completamente equivocado, chamando de aba, né? Exato. E a gente às vezes encontra assim, não, mas ele não quer fazer, então leva ele embora. Não tem problema. E aí, quando a gente reavalia, é o momento que a gente conversa com esses pais. Né? De eu falar assim, olha, nós estamos com 3 meses de intervenção e ele não melhorou. Nós estamos com 3 meses de intervenção e ele não está, porque a gente não está conseguindo fazer. Né? A analista orientou dessa forma e a gente não está conseguindo trabalhar. Então, é um momento assim que a gente para e reflete com a analista. Vamos mudar a estratégia?
Por isso que eu reavalio de 3 em 3 meses, para a gente também não esperar um ano para dizer se as coisas não estão funcionando. Né? A gente dá o prazo que o motor começa a responder a partir de 3 meses. Não está melhorando, por que será? O que a gente precisa discutir com essa equipe? E aí, muitas vezes, a gente muda a estratégia e já é suficiente para a gente conseguir ter sucesso aí. E na fisioterapia? A gente tem começado a ter mais fisioterapeutas atendendo indivíduos autistas. E eu sei que tem um movimento seu, tem o movimento da Carolina Quera, tem o pessoal desenvolve. Mas tem uma galera... Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Estou perguntando que realmente é ausência de conhecimento. Mas essa mesma coisa que a gente tem em aba, de muitas pessoas oferecendo serviço, de fato, o serviço não está sendo entregue, não está sendo bom. Tem um problema de formação, de pessoas que estão se propondo a fazer uma coisa e não estão entregando? Tem sim. Muito grande. Eu avaliei um menininho, ele tem 17 anos, Luciano, 17 anos. Ele faz fisioterapia uma vez por semana, por indicação da físio, com uma escoliose, um adolescente com tônus baixo, não faz nenhuma tarefa da idade, nada. Ele não tem nenhuma resposta motora, ou seja, ele deveria estar em carga intensiva, deveria ser prescrito intensivo. E aí eu falei assim, mas você tem alguma sessão gravada? Assistiu alguma sessão? A terapeuta foi lá? Como que foi? A mãe disse assim, não. Eu falei assim, então grava uma sessão, vamos olhar, conversar com a físio dele, vamos perguntar por que ela está fazendo, pede para ela para você gravar, a gente assiste junto. Meu Deus. A treta. Mas o que você está fazendo com ele? Não, eu coloco ele ali e faço força com ele. Mas está fazendo força? Faz o exercício que ele está fazendo. Não. Está fazendo? Não. Então, isso a gente encontra, sim, infelizmente. Às vezes, a pessoa não sabe nem o que ela tem que olhar. Porque uma coisa é você olhar uma criança com paralisia cerebral, você saber que você precisa dar mobilidade para ela, você precisa trabalhar eixo, você precisa trabalhar o que você precisa trabalhar. Outra coisa é você ver um indivíduo andando e você saber o que precisa trabalhar. Às vezes, a pessoa não sabe. E falta ali a humildade de dizer, eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer com ele melhor se procurar outra pessoa que seja especialista. Ou deixa eu procurar um supervisor para me apoiar nisso. Né? Às vezes a pessoa pensa que está minimizando e, na verdade, ela está comprometendo a vida de um indivíduo. Nós estamos falando desse menino que faz fisioterapia a vida toda. E é dessa forma. Então, isso chega para mim direto. Chega muito. É um problema, né? Infelizmente. Você tem as clínicas, você atua na pós, mas tem cursos de formação, processo de formação que você faz, que a clínica ou em algum outro lugar que você faz? Não, nós não temos processo de formação. Eu tenho um curso com o Thiago de um dia só, na verdade, para a gente mais dar base para que as pessoas percebam as alterações motoras nos indivíduos. Então, ele é um curso mais para todo mundo, na verdade. Ele é para família, para profissional, e nós fazemos essa formação só com a intenção mesmo das pessoas conseguirem identificar o que pode estar de errado. É saber isso, né? Um físio, olhar uma pessoa andando e saber o que eu posso olhar. O que eu preciso olhar? Então, eu preciso olhar a postura, eu preciso olhar o eixo, eu preciso olhar a força, eu preciso olhar o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Enfim, eu vou dando toda essa base de uma maneira muito simples para que todo mundo consiga observar. E, a partir daí, indicar para uma avaliação e uma intervenção eficiente. Então, o processo de aprendizado, para quem quiser aprender fisioterapeuta, ou tem a pós ou faz a supervisão, né? Aliás, uma coisa não exclui a outra. O melhor seria que a pessoa passasse pelos dois, né? Seria fantástico. Fizesse e depois fizesse a supervisão, porque acho que isso que deixa mais robusto, né? Sim, seria perfeito, né? Eu acho que com a supervisão, às vezes as famílias entram em contato comigo, os terapeutas pelo Instagram. Sibeli, monta uma formação. Eu falo, queria muito, mas assim, é muito difícil a gente conseguir ter muitas horas para fazer uma formação, para a gente conseguir fazer uma pós-graduação, para fazer um curso muito bom. Então, ainda não consegui esse tempo. Então, o que eu consigo oferecer hoje é uma supervisão que a gente dá todo o treinamento, que a gente consegue, sim, direcionar para todo um atendimento de qualidade. Com 13 clínicas, pelo amor de Deus, não sei se vai ter, não, porque é difícil. Aliás, quantos anos tem essa clínica? Vai fazer 10 agora. Então, é uma expansão grande, rápida, né? Muito rápido. Se continuar assim, não vai ter tempo. Mas tudo bem, eu acho que faz mais sentido, principalmente para a fisioterapia, você conseguir chegar a muitos lugares, porque já que você precisa dessa avaliação presencial. A maioria que a gente chegou foi por isso. A família chegava, não tinha atendimento, a criança voltava, e aí a família, não consigo encontrar uma fisioterapeuta que atenda meu filho mesmo com supervisão, eu não consigo. Aí a gente montava uma clínica. Foi assim que foi expandindo. Na verdade, foi desse jeito. Precisando de atendimento de qualidade que a gente foi montando as nossas unidades. Que maravilha. Sibeli, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado pela sua contribuição e obrigado pela sua
pela sua disposição até de contar a sua história aqui, porque eu acho que as pessoas... isso tem um valor muito grande para as pessoas entenderem qual é o dia a dia, quais são os desafios. E, assim, esse encontro entre uma profissional técnica e mãe, ela dá um olhar mais qualificado para esse relato, dá um olhar analítico para esse relato, que, às vezes, normalmente a gente não vai ter, né? Então, foi muito, muito tocante a sua contribuição. Muito obrigado. Obrigada a você, adorei estar aqui. Obrigado também por toda a sua contribuição. Aprendo sempre estando perto de você. Muito obrigado. Eu vou te dar um presente aqui, que é o meu livro, que se chama Crítica à Pseudociência e Educação Especial. As pessoas Ótimo. Aqui, quem publicou foi a Aluna Aba, editora, né? Agora, aqui. Que prazer. Esse livro aqui, eu faço um debate sobre educação especial e inclusiva, que é um debate muito duro no Brasil. Enfim, você sabe de todas as tretas, né? Que eu tenho lutado. Tanto de pseudociência que a gente tem na nossa área, que é brincadeira, viu? Na área de educação especial. Né? Então, eu vou colocar LunaCast. Não vai estar no dia que foi ao ar, mas é o dia que foi gravado. Obrigada, adorei. Um abraço. Maravilhoso, obrigada. Tchau, gente. Um grande abraço.